Agradecer aqui, terceira vez na nossa casa, professor Vladimir Pershing. Obrigado, viu, professor? Eu que agradeço pela confiança. É uma honra receber o senhor aqui Que na isso, nossa casa. A gente gosta muito de você. Inclusive, tem que vir mais vezes, eu acho. Claro. Também estou acompanhando o seu crescimento com muita satisfação. Parabéns. E concordando ou não? Não, você está flertando com várias correntes ultimamente. Não precisa concordar com tudo. Né? Aí não teria graça. Né? Tá rolando uma jornada, uma busca pelo conhecimento, né? Tem que conversar, tem que dar espaço a todas as vozes. Né? Tava falando pro Robertinho hoje, não tem tempo de ler tantos livros, então assim, a gente busca trazer bons convidados para aprender com eles, né? É isso que a gente tá fazendo. São coisas diferentes. A gente lê livro para ter base teórica, factual, mas... Queria poder fazer isso. A narrativa pessoal acho que acrescenta também outros ângulos. Com certeza. E nosso irmão aqui, né? Acho que pela quinta, sexta vez. Pede uma música aí. Mas tá sumidão. Tem que vir mais vezes, tem que ir pra Minas. Ganhou fato. Valeu aí, gente, pelo convite. Do lado, a aliança sinistra aqui firmada. Aqui, ó, isso aqui é união, meu irmão. Já era, pode printar pra cá, essa daqui, velho. já acabou. E agradecer demais o convite aí, uma honra estar partilhando a mesa do professor Vladimir pra gente bater um papo, acho que vai ser bem massa. Já vamos combinar que dia que você volta pra Minas aí, viu? Opa, bora, que eu quero comer lá tá com saudade de Araguari, de você. eu também tô com saudade. Passar um dia lá, trocando ideia, promovendo aí uns debates aí. Pô, bora fazer um evento lá, fazer um negocinho, bora organizar. Temos que achar um debatedor qualificado, né? Antes a gente tava tentando procurar a galera do MBL, mas os caras estão fugindo, tudo quanto é debate, não aceita debate mais. Então vamos ver aí se a gente acha alguém de esquerda bacana para debater. Chegou o ano eleitoral, né? A galera precisa dar uma remediada, precisa controlar um pouquinho a aparição pública para não passar vergonha igual passaram no passado, né? Boa. E pode focar. Mas não sou eu, é o público. Você que tá assistindo precisa comentar se eu tô certo ou não, pô, né? Como é que foi com o Kim, com o Holiday, enfim, né? Com o pessoal aí. Eu quis juntar vocês nesse episódio porque o Ganhou Fato, ele tem uma contribuição gigantesca, né, para essa guinada que o Três Irmãos deu nos últimos tempos, né? A gente era considerado um podcast fascista de extrema direita, né? E depois que ainda. Para alguns ainda é. Até porque quem é da esquerda agora é fácil. Sacanagem, velho. Quem é da esquerda agora também caiu na malha, né? Dá uma alfinetada não, Albertinho. Mas assim... depois que você e o Jones vêm aqui, abre as portas para vários camaradas aí, né? Muita gente muito comunista, muito progressista, vem. A gente sempre nessa busca para conversar com os dois lados, né? E eu falei, pô, eu tenho que juntar o Ganhou Fato, que é um marxista, né? Um estudioso, um historiador, o cara pesquisa pra caramba, né? Sabe tudo de União Soviética, estuda muita China, muitas revoluções. Falei, tem que juntar com o professor Vladimir, que morou na União Soviética, né? Sim. Os seus pais moraram na União Soviética, seus avós, ficou lá até a queda da União Soviética, ainda ficou quase 10 anos depois para ele vir no Brasil. Acho que o professor tem uma contribuição imensa aí pra gente. Até porque quando você fala que o Ganhou Fato estudou Marx, é um cara que todo mundo sabe, que estuda muito, né, que se aprofunda, que realmente entende os contextos. Mas Marx, mano, é a escola do professor também, né? Lá aprende na escola, né? O livrinho da escola tem, não tem? Quem estudou mais Marx aqui, hein? Lá é matéria escolar. Fato? Quem mais? Quem mais estudou Marx aqui? Entre nós dois? O senhor ou o Ganhou Fato? Acho que ele, né? Depende de como acessava esse estudo na escola, né? Se tinha essa abordagem. Mas era obrigatório lá, Marx, né? Sim. Só que aquele estudo que foi empurrado, como se diz, goela abaixo, né? Que a gente resistia àquilo. Era uma obrigação e de uma forma muito assim, escolástica, né? Decorar as frases. Não tinha muito espaço para reflexão. O governo não queria o senso crítico, né? Era uma espécie de religião, sempre comparo, né? Para entender melhor como funciona o ensino do marxismo
na União Soviética, você pode comparar com uma escola lá onde as crianças estudam lá, como se chama em português, de catequismo, né? No Brasil, sim. Então, lá, mais ou menos a mesma coisa, né? O que lá o Marx ou Lenin falou sobre tal assunto, decorar as frases, responder perguntas prontas. Não era para explicar a realidade, os conflitos, né? Era decorar as respostas corretas. Mas será que era para decorar ou será que o senhor não tinha interesse em buscar entender mais, em debater esses assuntos? Será que não era possível isso acontecer? Porque não era um marxismo só, tinha várias matérias, né? Na escola, no ensino médio, era bobagem, né? Era coisa de decorar mesmo. Né? O estudo mais sério começava já na universidade, né? E, por exemplo, na minha época eram 9 semestres. 4 anos e meio. 4 anos e o último semestre para fazer TCC, né? Tá. Já 100 matérias. Ou seja, de matérias, né, a gente tinha 9 semestres. E todo semestre, obrigatoriamente, a gente tinha alguma matéria marxista. Que bom. Às vezes mais que uma. Funcionava dentro de um ciclo básico da formação. Não é só o básico. O básico seria os primeiros 2 anos, né? E lá era todos 5 anos. Mas era referente a matérias com marxismo, com o quê? De filosofia, economia política? O que era? E todo mundo fazia o mesmo ciclo. Não importa se estudava física, medicina, filosofia, engenharia. Todo mundo tinha a mesma ementa, né? E absolutamente todas as faculdades da União Soviética, né? Em Moscou tinha um instituto que criava essas ementas. E as faculdades eram obrigadas a seguir. Então, não sei se interessa eu falar todas as matérias. Não sei se eu consigo lembrar. Se lembrar, claro. Os primeiros 3 semestres eram História do Partido Comunista. 1, 2 e 3. Ou seja, 1 ano e meio. Que basicamente era a história do século XX pelas lentes da propaganda oficial. Estudar Lenin, Stalin. O início era o primeiro congresso do partido que não era comunista, né? Que depois tornou-se comunista. Foi Partido Social Democrata da Rússia, né? 1898 ou 96, não me engano. E depois o segundo congresso de 1902, onde de fato foi criado o programa do partido, onde surgiu essa cisão para os bolcheviques e mencheviques, né? Que os bolcheviques liderados por Lenin, etc. E até o último congresso do Partido Comunista, que na minha época eu fiz vestibular em 1983, então o último congresso tinha acontecido em 1981, que eram 5 em 5 anos. Então de 1898 até 1981, todos esses anos de revolução, de guerra, de coletivização, industrialização, revolução cultural. Mas Segunda Guerra Mundial. Hoje que o senhor tem acesso a vários documentos, você acredita que esse ensino foi enviesado? Algumas informações foram omitidas? Totalmente. Sério? Era basicamente seguir. O Stalin escreveu, quer dizer, ninguém sabe se ele sentou e escreveu, né? Ou mandou para escrever um livro bastante influente, se chamava Curso Breve da História do Partido Comunista, né? Tá. E basicamente a ementa seguia aquele livro, né? Pela abordagem. Claro que ele escreveu até a época dele, né? Mas tudo pelas lentes de maldade pairava no mundo, né? Até que surgiram os bolcheviques, que trouxeram a luz para o universo. É coisa muito, sabe, muito religiosa, né? O grande santo Lenin. Santo? Era tratado como santo? Não se chamava santo, mas basicamente... Né? Eles tiraram todos lá os santos, proibiram todos lá coisas religiosas e colocaram os retratos de Lenin, de Stalin,
de outros comunistas. Quando Stalin morreu, né, tiraram Stalin. Mas o Lenin continua, qualquer lugar, na escola, na universidade, você entrava, tinha. Mas e a religião? Lá é a igreja católica ortodoxa, né? Católica, a palavra, não sei como em português, mas em russo a palavra católica a gente reserva para a igreja católica ocidental. Do Brasil mesmo, lá é a igreja ortodoxa. Então. Cristã ortodoxa. Tá. E era proibida essa religião lá nessa época? Não chegou a ser proibida, né? Mas ela passou uma transformação muito, muito profunda com a Revolução. Basicamente, ela quase chegou a ser extinta durante anos 20, 30, com centenas de milhares de padres fuzilados, né? E igrejas destruídas. O padre era fuzilado em decorrência da fé dele, da religião? O que era? Por que ele era condenado? Não precisava condenar. Não tinha um tribunal? Não, aquele tribunal chamava Troika, né? Até a palavra que entrou até em todas as línguas europeias, né? Troika quer dizer 3 pessoas, uma banca de 3 pessoas. Né? Uhum. Em russo, 3 é Troika. E até em Portugal eu vejo, em outros lugares agora, eles formam lá um comitê de 3 pessoas no governo e chamam aquilo de Troika. Né? Era a Troika da futura KGB, né? Que nós chamávamos KGB naquela época, da Tcheka, que convidava lá alguém lá do Partido Comunista, alguém desse Tcheka, mais alguém, e sem advogado, sem nada, eles tomavam decisão. Ele é um traidor. Tinha um processo, porque tinha um processo também lá, naquele contexto muito acentuado, causado por vários conflitos em seguida, né? Então tem a questão da Primeira Guerra Mundial, que já devasta completamente o território, as condições de vida. E logo em seguida você tem o início da Guerra Civil, que aí vai de 1917 até 1921, nos principais pontos de combate, mas que se estende nos territórios da Ásia Central, da Sibéria Oriental, até 1927, assim. E aí você tinha muito dessa questão da presença de exércitos estrangeiros dentro do território, né? Então, questão de espionagem, de agitação interna, assim, né? Era um processo de guerra civil, né? Até nesse caso dos processos de Moscou, você se refere, né? Da questão dos padres ou... Não, é só um episódio, né? Desde que o Partido Comunista chegou no poder, em 1917, eles já criaram Tcheka, né? Eles fizeram um golpe de Estado em 25 de outubro, pelo novo estilo, seria 7 de novembro, né? Porque eles mudaram o calendário. E já em dezembro eles criaram chamado Tcheka, que é comitê extraordinário, né? Que depois foi mudando o ano, ou mudando o nome, e ela se mantém basicamente até agora. A instituição mais antiga que existe na Rússia até agora. Agora ela se chama FSB, né? Mas eles têm lá o retrato em todas as salas dele do fundador daquela Tcheka, né? Eles já começaram a prender membros de partidos de oposição, quer dizer, oposição, nem era oposição, partidos que não eram o partido dos bolcheviques. Começaram a prender lá os chamados cadetes, que formalmente eram de direita, né, pela nomenclatura atual. Mas depois começaram já a pegar lá da esquerda, os social-revolucionários, partido de esser, depois a ala dos mencheviques, que era do mesmo partido, mas a outra parte, e foi eliminando para concentrar poder nas mãos deles. Né? Que também tem uma questão de, na realidade, naquela época, muitas dessas frações que haviam perdido a disputa pela hegemonia no centro da organização do poder da União Soviética, que foi organizada, né, pelos bolcheviques, vai se alinhar ao Exército Branco, né? Vai se alinhar ao Exército Imperial, que é o Exército Contra-Revolucionário. Alguns sim. É o Exército dos Czares, no caso? Tinha a participação de uma fração de exércitos ligados ao Czar, né? Ainda tinha. E aí você tem essa aliança com os países ocidentais, com os países que tinham seus valores de capital na Rússia, que vão ser expropriados no processo revolucionário. E aí você tem a adesão, né? Não de todos os setores que eram contrários aos bolcheviques ao Exército Branco, mas há uma realização de várias guerras simultâneas, assim, né? Porque para além da guerra do Exército Vermelho contra o Exército Branco,
você tinha ainda outras organizações, outras frentes militares que atuaram em outros lugares. Então você vai ter a atuação dos exércitos verdes, dos exércitos pretos, que eram dos anarquistas. Então você tem várias frações que estão disputando o poder, além da fração contra-revolucionária ser essa dos exércitos brancos, né? Eram duas forças maiores, os exércitos, o branco e o vermelho. Eram o exército duas... branco não era unido, né? Eram vários. Na Sibéria tinha Kolchak, lá no norte tinha o general Denikin, no sul tinha o Wrangel, e eles praticamente não se comunicavam, né? Basicamente perderam por isso, né? Porque eram... todo mundo meio que representando a mesma força, mas sem a triangulação logística, não né? Tinha comunicação, era mais... Não. É, era não meio tinha cada um por WhatsApp, si né? regionalmente, assim, né? E aí isso leva a esse processo da pulverização da guerra, né? Então ela vai acontecer em várias frentes de batalhas diferentes e que os bolcheviques vão disputar o controle com diferentes frações ao longo desses 4 a 10 anos de duração, né? Assim, Tem que lembrar que a guerra civil, ela não assim, aconteceu do nada, não é? O tempo mudou e bateu lá o relâmpago e guerra. Os culpados pela guerra são os bolcheviques, né? Que fizeram um golpe de Estado e fecharam o parlamento, né? E cessaram o acesso da sociedade para poder. Não, o poder somos nós e acabou. Não tem mais parlamento, a gente controla totalmente todos os jornais independentes são proibidos, e a reação natural da sociedade, claro, era se levantar contra aquilo. Porque não era promessa, né? Porque promessa como Revolução de Fevereiro era criar a Assembleia Constituinte, com eleições livres e gerais que foram feitas, eleições inclusive depois do golpe dos bolcheviques, mas quando eles chegaram lá em janeiro de 1918 para a primeira sessão, né, os bolcheviques permitiram eles ficar lá até madrugada, né, e no dia seguinte, quando eles chegaram, os deputados, para o segundo dia, estava tudo fechado. E teve manifestações ao favor daquela Assembleia, e os bolcheviques mandaram fuzilar manifestações. Então foi na força bruta, né? Naquela época, eles ainda tentaram manter coalização com os SSERs, o Partido de Social Revolucionários, mas essa coalição não durou muito, uns 6, 8 meses. Principalmente porque naquela época eram vários partidos que de alguma maneira questionavam a ordem interna do Império Russo, né, que questionavam como esse poder tinha sido organizado, e vários dos partidos tinham diferentes programas. Então, o que acontece com a tomada do poder em fevereiro de 17, que é a primeira revolução, é o processo em que a ala dos setores mais à direita dessas forças de oposição começam a governar a Rússia, que aí vai ser de fevereiro de 17 até outubro de 17. E aí, dentro dessas alas... Kerensky era da esquerda. Kerensky, o líder do governo da época, era social-revolucionário. Não, então, é que o programa dos sociais revolucionários era um programa que tinha como principal base de apoio um programa principalmente centrado no campesinato. Então, tanto que a proposta original dos bolcheviques com relação à questão da terra era da nacionalização das terras. Eles nunca foram favoráveis à reforma agrária parcelária no programa. A terra seria do Estado. A terra seria do Estado. E aí o Estado estaria apto para poder organizar a produção e organizar a maneira de como a economia ia rodar a partir dali. Mas justamente porque os bolcheviques não tinham essa maioria massificada no seu apoio, apesar de ser o partido que tinha as melhores capacidades de organização em termos de aplicação da política, eles se voltam para o apoio dos socialistas revolucionários, dos SRs, que eram ligados aos camponeses. E aí o Lenin adota a política de reforma agrária. Então essa época era uma época tensa, assim. E durante a ascensão do próprio Kerensky, né, como o professor comentou, existe uma leitura que os setores dominantes da burguesia russa, né, porque são essas camadas que vão ter mais essa participação, nesse primeiro momento, de manutenção da Rússia no conflito mundial. Então, naquele momento, existia principalmente essa plataforma que os bolcheviques defendiam, né, que eram as teses de abril de paz, pão e terra,
em que eles falavam paz para a saída da guerra, a terra pela reforma agrária nesse programa dos SRs e o pão, que era a garantia da alimentação para a população ali. Isso. E aí o que desgasta muito o próprio governo do Kerensky é, primeiro, o fato de ele continuar na guerra, e o Império Russo, que havia entrado na guerra, estava mandando gente para o fronte oriental para morrer, e aí era uma disparidade de superioridade militar, né, do exército alemão muito grande em relação ao Império Russo. E durante o próprio governo do Kerensky, né, do governo branco, existe uma tentativa de contra-revolução por um general das forças imperiais do Czar. E aí o Kerensky, nessa época, tinha mandado prender os bolcheviques, porque os bolcheviques eles eram contrários ao governo provisório. Eles eram oposição ao governo provisório. E aí a Kollontai chegou a ser presa, o Lenin passou por um perigo semelhante. E aí quando teve essa... um golpe de estado de julho ou de agosto. Então, tem fevereiro, que é a tomada do poder. Mandou prender eles depois de uma tentativa fracassada de golpe de estado. Que já existia, na verdade, esses mecanismos de perseguição instituídos pelo governo provisório desde sempre, porque é a luta pelo poder, né? Sim. Objetivamente é isso. É a luta pelo poder. Quer permanecer. Né? É a tendência dele o tempo todo. É da mesma maneira que o czar tinha polícia secreta. Né? A mesma coisa. Existem inúmeros relatos, documentos, obras que falam sobre a atuação dessas tropas que serviam como serviço secreto do Império Russo. Né? Então, no final das contas, é a disputa do poder que está em jogo aqui. E aí você tem uma tentativa... Agora eu esqueci o nome do general, mas você tem uma tentativa... Karnilov. Você tem uma tentativa de golpe de um general que era pró-império, e aí o governo provisório libera os bolcheviques para pedir socorro, me ajuda, pelo amor de Deus. Porque o cara estava começando a... enfim, né? O general era pró-império, ele queria retroceder à época dos czares. Ele queria... Na verdade, os bolcheviques tentaram fazer um golpe de Estado pela esquerda e Kornilov pela direita. Já existia essa divisão direita e esquerda ali na qualquer lugar não eram esses termos, mas era tipo associação muito difuso, né? Os Os bolcheviques não eram o principal partido da esquerda, né? Era um grupo bastante minoritário. Eles cresceram durante o ano 1917, né? A maioria deles nem estavam na Rússia, né? Estavam todos exilados na Europa. Eu não sei se o senhor... na Suíça, né? Eu não sei se o senhor concorda, mas muitos falam... Sim, todas as revoluções, né? Ela tem suas consequências. A Revolução Chinesa, a Revolução Russa, a Revolução Industrial. Esses processos de transição são dolorosos. Mas eles falam que no caso da Revolução Russa, ela tira a União Soviética da Era do Arado e leva ela em poucos anos para a era espacial. Tanto é que a União Soviética ela foi pioneira em várias conquistas espaciais. Acho que Estados Unidos só ganha em uma, não é? Um negócio assim. Na questão do pouso à Lua. Né? Chegou na Lua primeiro. O resto é tudo... Mas ele chegou na Lua. É a União... Não, a gente firmou uma aliança aqui, pelo amor de Deus. Nada de filmagem de deserto aqui. Pelo amor de Deus. Vamos conversar sério. Estados Unidos chega na Lua primeiro, vai lá. Mas a União Soviética, ela ganha em todas as outras. A estatística não comprova muito isso. O quê? Me explica. Sobre o atraso do Império Russo, sim. Comparando não era com a Alemanha, Inglaterra, França, Estados Unidos, sim. Era muito mais desenvolvido. Mas ela estava se evoluindo muito bem, com uma velocidade muito boa, nos últimos uns 15, 20 anos antes da Revolução, né? Com todos os seus problemas, claro. Se não tivesse problema, não teria acontecido a Revolução. Óbvio, né? Nos nossos livros soviéticos, eles costumavam comparar dados estatísticos com 1913, quando lá o aço era feito em 1913 e quanto a gente está fazendo agora. Né? Por que 1913? Porque começou a Primeira Guerra Mundial, 1914 até 1918. Aí entrou a Revolução, a Guerra Civil. Na verdade, a Primeira Guerra não arrasou tanto a Rússia. Claro que... Primeiro,
front não avançou muito, né, para dentro da Rússia. Basicamente estava lá na Ucrânia. É Ucrânia, na Bielorrússia. O resto do país pouco sentia efeito Então foi só ali onde tem fronteira com a Europa. da guerra. E era uma guerra parecida com o que acontece agora entre a Rússia e a Ucrânia. Um pouco para lá, um pouco para cá, tal, tudo muito estagnado, né? Depois de 4 anos, alemães não avançavam muito, os russos não avançavam muito. De fato, uma queda enorme aconteceu, pelo menos pelos dados estatísticos, com a guerra civil e com a chamada política de comunismo de guerra, que o governo dos bolcheviques se instalou. Eles proibiram, basicamente, a venda livre de produtos, né? E a queda industrial foi uns 30%, 40% em 3 anos, de 1917 para 1920. Depois demorou uns 10 anos para poder voltar ao nível pré-revolução. E essa industrialização começou nos anos 30, lá de 29, mais ou menos. Só que ela foi feita às custas dos camponeses, né? O governo confiscava o trigo, alimento dos camponeses, vendia para o exterior e comprava as fábricas prontas. Todas aquelas fábricas, né, que na época lá eles não falavam isso para a gente, quando a gente fazia aquelas matérias, né, da história do Partido Comunismo, um grande salto para frente de industrialização. De fato, nos anos 30, a União Soviética construiu uma base metalúrgica, petroquímica, etc., né? Mas quem fazia? Quem eram engenheiros que construíam tudo aquilo? Tem uma história... Era a indústria americana, né? Porque por causa da crise de 1929, muitos engenheiros ficaram desempregados nos Estados Unidos. E a União Soviética comprou eles e tinham cidades inteiros industriais que foram construídos sob liderança dos engenheiros americanos. Enquanto os camponeses estavam morrendo de fome porque eles tinham dado tudo para o governo poder comprar. Foi isso. Então, outros países fizeram o mesmo caminho de industrialização sem precisar dessas medidas extremas, né? Mas nenhum chegou no espaço, né? Mas fala aí. Não, espaço. Eu estou interrompendo. Não, o senhor é físico. Só que você queria... É importante chegar no espaço. Você queria ouvir umas histórias, né? Não, claro que eu quero. Claro que eu quero. Estava ouvindo uma entrevista esses dias, exatamente sobre isso, o que era bom e o que não era bom na União Soviética. Por exemplo, o homem foi para o espaço em 1961, certo? O Yuri Gagarin. A primeira fábrica de papel higiênico na União Soviética foi construída em 1969, 8 anos depois do primeiro voo para o espaço. Então, o que está de prioridade? Você quer mandar homem para o espaço ou você quer dar papel higiênico para a população? Você escolhe, né? E antes todo mundo usava o jornal, né? Pegava às vezes. Tinha até um camarada lá do Partido Comunista, um retrato. Sacanagem isso aí. Mas, pô, você vê, mas isso é até reaproveitamento, isso aí até ecologicamente é bacana. Reciclagem, né? É reciclagem, você vê, eles inventaram a reciclagem antes da reciclagem, que o cara ia lá ali, se atualizava, ficava intelectualmente evoluído, depois ele ia falar, não, eu vi pela primeira vez papel higiênico já em meados dos anos 80, porque eles fizeram a primeira fábrica em 69, mas demorou para crescer, Quando aparecia lá uma loja, papel higiênico, vendendo papel higiênico, se formava uma fila quilométrica, né? Tinha lá uns 10, como se chama? 10 rolos por cabeça. As mães ligavam para os filhos, vinham aqui correndo, né? Com 2 filhos você tinha. 10 não me lembro se eram 10, 12, 6, mas tinha um limite, né? Mas o país claro que vivia... você concentra todos os recursos do país em algum projeto específico e claro que você alcança sucesso aquilo. Exato. Se todos os ministérios trabalham para lá, todas as fábricas trabalham para lá. Pode existir um erro de prioridades aí, eu até entendo, mas você pega um país que está sendo ameaçado pelo mundo inteiro.
Né? Os caras têm que ter uma corrida espacial, os caras têm que ter... Ameaçado, não entendi. Não existia uma ameaça da destruição. Quem estava ameaçando? O Ocidente não queria acabar com o comunismo, a Europa não queria... Não rolou uma Segunda Guerra Mundial, onde o inimigo era a União Soviética? Não teve isso aí? Não, a Segunda Guerra Mundial começou com um acordo entre Hitler e a União Soviética. A União Soviética começou junto com Hitler. Não era... não. Europa contra a União Soviética. Não. Era Hitler e Stalin contra o resto do mundo. Que isso, Lodinho? Como Sério? assim? O pacto de Molotov-Ribbentrop. Tem mapas onde eles... Um pacto para eles não se atacar. Não vamos atacar por enquanto aqui, porque a gente precisa fortalecer. Era um pacto de não agressão, não um tratado de aliança. Pacto de não agressão com protocolos, com mapa onde a fronteira está dividindo Polônia, né? Qual parte da Polônia vai ser alemã, qual parte da Polônia vai ser a União Soviética. 3 países bálticos têm que pertencer à União Soviética. Não, isso... Ponto pacificado na história. Depois? Nem vou discutir. E o que aconteceu depois? O Hitler tentou invadir a União Soviética depois. Não, sim, ele enganou o Stalin, sim. Mas em 1939... Na realidade, calma, peraí. Na realidade, na realidade... 1º de setembro, Hitler entrou na Polônia, 19 de setembro, Stalin entrou na Polônia, do outro lado. Eles se encontraram exatamente na fronteira que foi... acordado naqueles acordos. A União Soviética tentou, a União Soviética tentou realizar alianças ou pactos militares de cooperação com a Inglaterra e com a França em várias oportunidades ao longo dos anos 30, especialmente porque a retórica e o discurso que o Hitler vinha usando, tanto nos encontros do Partido Nazista quanto também nas aparições públicas, era de que ele se expandiria. E o tempo todo, a ideologia nazista, ela presumia essa noção de que os arianos tinham o direito de escravizar povos que eram povos para além da sua... que eles precisariam, né, desse território para seu espaço vital. Então, o avanço contra os eslavos, né, que eram esses povos do leste europeu, era uma questão de tempo. Era uma questão de quando isso ia acontecer. E durante os anos 30, existe uma política que vai ficar conhecida como a política do apaziguamento, em que a Inglaterra e a França, que eram essas 2 principais potências, lidando ali com a ascensão da Alemanha em termos industriais, vão assinar alguns acordos para amenizar esse poder de fogo que eles estavam avançando. Então, a ideia deles era entregar os anéis para não perder os dedos, né? Então, eles assinam, por exemplo, em 34, a Conferência de Munique, que é um evento em que o Hitler vai oficialmente anexar 38. o Sudeste. A Conferência de Munique é 38, então já é bem mais próximo da guerra. Já é bem mais próximo quando já está batendo na porta. E aí o Hitler anexa os Sudetos e a Áustria para a Alemanha. Né? Sim. E aí o processo é que a União Soviética vinha tentando assinar esses pactos de cooperação militar e não conseguia, não tinha uma resposta positiva. Então a visão deles era de que a guerra inevitavelmente aconteceria no território, porque para além do discurso ideológico, né, tem o próprio fato de que a União Soviética era um país que tinha uma importância produtiva muito grande no campo do combustível, da agricultura, recursos estratégicos para uma guerra, para a vida e para uma guerra em geral. E aí, né, nesse contexto que é assinado o Pacto Ribbentrop-Molotov como uma tentativa de contenção. Porque aí 2 anos dali que a guerra foi focada no fronte ocidental, a indústria soviética pôde se adaptar para poder criar os mecanismos que garantiriam o abastecimento do campo de batalha, dos frontes, né? Tanto que esse foi um dos grandes problemas que a Alemanha nazista enfrentou na invasão soviética. O fato de que, apesar deles terem superioridade militar em termos de desenvolvimento, né, das máquinas, das armas e tal, eram armas e equipamentos que demandavam muito custo para serem produzidos. Então, o tempo que você demorava para fazer um Tiger, que era um tanque alemão, você fazia 5 tanques T-34 soviéticos. Você tinha uma adaptação das fábricas de docinhos na União Soviética para transformar os moldes das balas em moldes de balas também, né? De projétil, sim. E aí o exército alemão tinha vários problemas, né? Porque conforme eles iam avançando,
eles iam também pegando recursos, equipamentos de outros países. Então você tinha carro da Tchecoslováquia, por exemplo, que era muito presente no exército alemão. Só que se o carro quebra lá na União Soviética e a peça da Tchecoslováquia só tem na Tchecoslováquia, você precisa percorrer um caminho enorme. Então essas questões, né, militares, né, de logística, de abastecimento, foi um dos pontos centrais, né, dessa derrota, e a resistência a Stalingrado, né? A cidade que ficou cerceada por mais um ano. E é interessante porque quando você analisa principalmente as cartas que eram trocadas entre os chefes de Estado, ali no finalzinho de 44, 45, existia uma expectativa, especialmente para o Churchill, que era próximo, que era do Partido Conservador da Inglaterra, uma proposta da guerra continuar avançando no fronte oriental até a chegada em Moscou. Porque a ideia era de eliminar... o objetivo dos caras era tentar eliminar 2 coelhos com uma cajadada. Então era promover essa guerra no fronte oriental, tanto que a guerra vai ficar focada principalmente lá, depois da tomada de Paris em 40. Né? E talvez, Vladimir, esse é o motivo de se eleger algumas prioridades na indústria. Ó, a gente tá vendo que o nazismo tá avançando aqui. Pô, eu queria fazer papel higiênico para a população, mas está todo mundo tentando fazer uma bomba atômica para soltar aqui, todo mundo tentando me destruir, eu tenho que focar. Mas todo mundo... Não, mas tem um você foco... Você não acha que não tava? Quem estava querendo destruir a União Soviética? Não tinha. O bloco capitalista inteiro. Não teve uma guerra fria. Né? Eu não entendo essa linguagem de bloco capitalista. Né? Essa linguagem de vocês, de marxistas. Mas não tinha uma... Eu uso o lado dos Estados Unidos, terminologia. Pelo contrário, quando a União Soviética já estava para acabar, né? Os Estados Unidos e a Europa estavam com medo de ele acabar. Eles faziam tudo para manter Gorbachev lá. Eles ficaram muito surpresos quando a União Soviética acabou. O Gorbachev era um aliado dos imperialistas, do capitalismo, não sei da Europa. Quem se chama imperialistas. Não, mas assim, é o termo que eles usam hoje para definir talvez os Estados Unidos, na época a Europa junto. Não, se tem tanto medo assim, por que tantas sanções? Por que sancionar Cuba? Por que sancionar a Rússia mesmo, que é toda sancionada? Não, por que viveu uma guerra fria? Porque, tem tanto... O Mas comunismo é tão fria? bom que a gente quer manter eles ali. Por que ficar o tempo todo querendo entrar em guerra com a China? Hoje, por exemplo, que é a bola da vez... Mas quem pegou a metade da Europa depois da Segunda Guerra e instalou lá regimes tirânicos comunistas? A zona de influência erguida depois de 45. Influência. Essa foi boa, né, cara? Mas existe ali na assinatura dos protocolos. Vocês podem me eleger campo socialista. Polônia, todos os países lá que a União Soviética controlava, né? A gente chamava nos nossos livros campo socialista. A gente usava campo de concentração socialista, né? Nos livros de história vinham... Tipo, não, esse era o nome oficial da propaganda. Russo. Você fala russo? Não? Lê russo? Você lê russo? Я говорю чуть-чуть по-русски, да. Социалистический лагерь. Falou demais já. Foi muito. Eu falei que era bem pouquinho. Eu falei que era igual o chinês. Ou seja, o conjunto de todos os países socialistas que a União Soviética controlava se chamava o segundo mundo, né? Como tem primeiro mundo capitalista, segundo mundo socialista e o terceiro mundo, aquilo que agora que se chama sul global, né? Na linguagem marxista. Mas a propaganda soviética, o nome oficial que dava a todos países socialistas eram campo socialista. A mesma palavra que usa para campo de concentração, né? Sim. Mas a gente zoava, No livro da história. Fazer o quê? O campo pro mesmo? Russo, então, assim, o que era passado pro cidadão russo, né? É de que essas partes eram partes da Rússia. A Rússia era o dono desse território? Ou não? O que é? Como era passado? Primeiro não é a Rússia. Primeiro a União Soviética. União Soviética, sim. Que é todos os países vivendo em paz e harmonia, né? Que claro que a gente não via na realidade, mas na narrativa oficial era assim. Russo não, porque até tem coisa de nacionalismo russo, né? Do imperialismo russo,
que os bolcheviques também acabaram usando, né? Mas eles não podiam declarar abertamente. Os bolcheviques usaram o imperialismo russo? Como? Não, a União Soviética era controlada por quem? Tinham vários membros do Politburo e do Comitê Central que não eram de origem Tá, tudo bem, mas eram russa. 15 repúblicas, né? Sim, você tinha lá dentro ucranianos, Cada país descendentes tinha de lá... judeus, você tinha figuras importantes em Cada país... diferentes escalas de poder, não só no Cada Comitê Central. república... Quem criou a Ucrânia foi o Lenin. Lenin criou a Lenin Ucrânia? que criou, Lenin que fez a demarcação do território para poder Não, você conceder a tá Ucrânia. falando com palavras de Putin. Putin que falou, você está repetindo isso. Não, mas foi o Mas Lenin quem criou a Ucrânia? Isso é Lenin absurdo. no Não, peraí, processo de você autodeterminação está territorial, ele que perguntando- concedeu a autonomia para os ucranianos, não dizendo que Não, vocês querem foi o saber Putin lá... que criou a cultura ucraniana, não é isso, mas a demarcação territorial, esse processo de divisão... A história é bem mais Foi longa, isso. né? Se vocês quiserem, Sim, pode entrar. sim. Mas agora, sobre o imperialismo russo, quer dizer, tinha a Rússia e mais 14 repúblicas, né? Então, em cada daquelas repúblicas, das 14, né, fora da Rússia, o chefe do Estado não era lá um primeiro-ministro, era o primeiro secretário do Partido Comunista, né? Porque o poder absoluto estava nas mãos do Partido Comunista. E cada república tinha a sua própria divisão do Partido Comunista, chefiado pelo primeiro secretário. E primeiro secretário, obrigatoriamente, era da etnia local. Se é da Geórgia, tem que ser georgiano. Se do Cazaquistão, tinha que ser cazaque. E o segundo secretário precisava ser russo. Em todas as 14 repúblicas, tinha um russo nas costas daquele nacional lá, observando e mantendo... Isso não é imperialismo russo? Eu nunca ouvi falar dessa determinação. Procura. Isso é fato, né? A gente Então, viveu, era assim, a gente viveu isso. O cara que representava era um nativo de cada região. Isso. Mas é como se ele tivesse um conselheiro barra. Vice. Um cara que O estava ali para segundo vigiar secretário- as ações dele. É vice. Seria- essa era a intenção. E ele era de Moscou. De Ele vigiar etnicamente russo. Ele tinha um sobrenome russo, né? Porque uns nativos da União Soviética, a gente só pelo sobrenome a gente já vê, né? Etnia. Nem sempre, né? Se, por exemplo, o judeu, acidentalmente pode ter um Sim, sobrenome mas é- eslavo, né? Mas comparado com esses da Geórgia, da Moldova, estava óbvio, né? No sobrenome já estava estampada a etnia. E o segundo secretário sempre eram Ivanov, Sergei. É Petrov. curioso, porque quando eu estive na Armênia e na Geórgia há 2 anos atrás, e aí a gente, lendo sobre a história tanto dos secretários do partido que existiam lá, quanto das diferentes figuras que a gente via acompanhando nas estátuas, vendo ali as histórias dessas grandes lideranças, existia, na verdade, a premissa contrária, que era o fato de que você tinha um processo de internacionalização do governo, dos governos locais e regionais, de pessoas que eram ligadas ao Partido Comunista ou que tinham alianças próximas com os bolcheviques, com os comunistas, atuando em diferentes áreas e regiões. Na Armênia, na Geórgia, você tem secretários da Mongólia, você tem pessoas da Ucrânia, você tem esse intercâmbio elites cultural. Locais, sim, tinha elites locais. O que você Sob viu? controle dos russos. Quando você viu, por exemplo, você esteve na Armênia e na Geórgia, como que é vista essa... Você chegou a falar com as pessoas como que é vista esse contexto, a parte histórica até chegar na Rússia que a gente tem hoje, tudo que aconteceu, como que é? Para eles foi bom, foi agressivo? Não, assim, existe o lado daquilo que é colocado pelo processo de propaganda e tem aquilo que é o que acontece, né? O que está acontecendo real. A propaganda Todas é as vendida por quem repúblicas- vence. É isso. Quem vence conta a história, né? Sempre. No caso das repúblicas que eram mais satélites, né, em relação à Rússia, as repúblicas mais periféricas, que não tinham os mesmos recursos, o fim da União Soviética foi um desastre completo. Completo. Porque como a economia dependiam. ela era integrada, planificada e centralizada, existia um processo de organização produtiva em cada uma das regiões. Então nem todo país produzia tudo,
E essa interligação fazia com que o país fosse abastecido. Era distribuído o que Isso era produzido. varia muito. Por exemplo, 3 países bálticos está no nível da União Europeia. Eles fazem parte da União Europeia. Mas de uma camada está muito bem. Mas acho Eles que melhoraram também muito. fazer a Com o fim da avaliação... União Soviética. fazer o tipo de avaliação econômica Cazaquistão. nessa mudança, né? Cazaquistão, Porque por exemplo. esses PIB, países que estavam nessa área mais periférica, de satélite, eles passaram por processos muito intensos de desindustrialização. Mas quais repúblicas? Então, você tá se a referindo? Geórgia, a Armênia, o próprio Cazaquistão, esses países que PIB não por capita tinham... do Cazaquistão ultrapassou o PIB por capita da Rússia alguns anos Mas atrás. o PIB per capita como um dado isolado, ele não funciona para medir o nível de acesso igualitário à riqueza. Um país pode ter um PIB per capita alto e ser desigual, como é o caso do Chile, por exemplo, que é o Sim. maior PIB per capita da América Latina, da América do Sul, da América Da Latina. Mas Da o América nível do de Sul. Mas o nível de desigualdade imenso. é imenso. Eu não diria É um- que nível de desigualdade no Cazaquistão está pior do que na Rússia. Não, eu não sei dizer qual que é o nível de desigualdade. De fato, eu você imagino... falou, Armênia e Geórgia são países problemáticos. É, Aqueles que embaixo do Cazaquistão, Uzbequistão, Tajiquistão, sim, estão mergulhados na miséria, né? E é um processo que acontece muito por essa... Mas Azerbaijão tá muito bem, até sob governo autoritário. 3 países bálticos são democráticos, está indo bem. Cazaquistão tá meio democrático, meio autoritário, mas está indo bem. Com muitos laços com China. Basicamente, o Cazaquistão foi da esfera de influência da Rússia para influência da China. Então, China. varia muito de um hoje o Azerbaijão é um país bem mais alinhado, por exemplo, com a perspectiva ocidental. Né? Então é um país que tem uma ligação bem mais forte. Mas Geórgia histórica também foi com- invadida pela Rússia em 2008. Então, agora invadir o país, depois culpar ele pelo atraso, Em 2008, também não da é muito Ossétia justo. do Sul. Na verdade é uma briga territorial que existe entre a Rússia e a Geórgia. Eles já há saíram da algum Ossétia, tempo. eles A foram. questão é- Tantos já estavam chegando a mas- Tbilisi. Né? Mas no caso ali, só para terminar esse raciocínio, quando a União Soviética acaba, as antigas repúblicas têm esse sistema coordenado de economia que era centralizado e organizado assim, fechado de um dia para o outro. Então, se a Armênia, por exemplo, que dependia da energia elétrica que era importada das usinas russas, na sua maioria, né, uma grande parte, no dia 25 de dezembro de 91, que é quando acaba a União Soviética, e aí aquela interligação internacional das repúblicas acaba, a Armênia fica sem energia. É um período que vai ficar conhecido, acho que são 3 anos que eles não conseguem fazer essa reconexão massiva de energia num país em que as temperaturas caem Frio muito, pra caramba. muito frio, sim. Tem até um nome específico desse evento, eu vou procurar aqui, mas é um inverno que dura de 1991 e 1994. Não, eles Tanto passaram que outros. Eles tem tiveram uma- um tem uma- terremoto muito grande em 88. Aí começou guerra com o Azerbaijão, com Nagorno-Karabakh. que durou até o ano Que retrasado. tem assim, conflitos pontuais. Quando a guerra? 89, se E não me durou até engano. o ano passado? Retrasado. Bom, uma das guerras mais duradouras que a gente já teve. né? Ela se reacendia. Isso. Ah, tá, Só- não direto. Ela era. O Até que nome- o Azerbaijão resolveu. O Azerbaijão cresceu com a ajuda da Turquia. O Aí nome eles foram lá esse período que acontece cortaram na Armênia, de a raiz do 91 a problema. 94, é conhecido como os Anos Escuros, que é uma época, tanto que se você for para a Armênia, nas partes mais interioranas você vê com mais facilidade. Você percebe que todas as casas têm encanamento a gás do lado de fora, porque antes o encanamento que era a gás centralizado, que vinha nessa distribuição, ele foi desativado. Então eles precisaram construir, Cara, tipo... tem que fazer cada um se rápido. virou tipo no seu. um poste de fio elétrico com gás. Um gato. Um gato de gás para poder abastecer as Mas casas. você está querendo usar esse argumento para pedir o comunismo voltar? Não, né? Eu posso usar outros também, mas então- esse daí, nas condições de vida ali, tanto que é isso, né? As condições de vida do período pós-soviético, nos primeiros 10 anos ali do choque do Yeltsin, foi um desastre completo. Eles assim. falam que um dos problemas da queda da União Soviética, Vladimir, foi o fracasso da economia planificada, que não conseguia atender a população a tempo. Às vezes, quando atendia a Não, você está população, trocando tinha causa outra- e efeito. Me conta, então. Na economia
faliu porque a União Soviética acabou. A União Não, Soviética acabou não é isso que eu por quê? falei. Porque a economia faliu. Não, é que um Entre dos outras problemas coisas. era esse sistema de produção, de Então, economia ela planificada já estava que não falida. atendia. Já estava falida. Nos últimos já. anos, antes da queda do regime, estava falido. A gente... Não, mas você está falando antes da tinha queda acesso do a nada. regime. Eu Sim. falo assim, no começo, a economia planificada estava dando certo. E era boa, eles falam. A população começou a ter acesso a coisas que elas não tinham. Por exemplo, quais coisas? Moradia, Terra. eletrodomésticos. Mas morava antigamente aonde? Quem não tinha moradia? Não entendi. Tinha casa para todo mundo? Mas morava onde? Na rua? Com menos 40? Não sei. Ninguém morava na rua da Rússia. Sob nenhum regime. Sempre Nem todo mundo, czarista. sempre No todo Império mundo Nunca Nunca teve casa. andarilho. Mas morava onde? Sempre todo mundo teve casa. Não, podia até morar, tipo, em Na China o povo cortiço, morava na morar em- caverna. Já teve gente que morou na caverna lá. Não tem caverna na Rússia. Ah. Sempre teve casa pra todo Mas mundo. vai morar onde? Não, pode... Com não, inverno tudo bem, russo. pode, assim, casa, assim, pode ter, mas qual a condição da casa? Não, sim, acesso a aí tem aquecimento, estatística. né? Calefação, Sim, sim. Não, todo casa de mundo- qualidade. Sempre teve calefação na Rússia. Ninguém sobrevive sem calefação. Ah. Você acha que a revolução que trouxe calefação para a Rússia? A revolução Eu tinha eletrificou algo a assim Rússia na inteira. minha cabeça, assim, ó. E antigamente pessoas sobreviviam como? Temperaturas negativas no inverno. Na miséria. Não sobrevivia. No frio. Então, morrendo frio. de frio, morrendo de fome. Você não sobrevive inverno russo sem calefação. Não é em Portugal, em casa. Então não Tem que ter precisava... esse argumento tem que ser retirado da na mesa. sua opinião, não precisava da revolução na Rússia. Os czares conseguiam, a população estava satisfeita. Peraí. Você esquece, houve 2 revoluções em 1917. Na verdade, só a primeira que era a revolução. O segundo era um golpe de Estado bolcheviques. A primeira revolução foi necessária. Sim. Não, eu não sei A se foi população necessário. estava na miséria. Todo mundo monarquista? Não, questão não é miséria. Ah. Né, Os o sistema monarcas político conseguiam cuidar da população. Não, economicamente, sim, não era desesperadora a situação. Sim, de fato, lá em São Petersburgo faltou o pão alguma semana, em fevereiro, que provocou esses protestos que acabaram se desenvolvendo e levaram à queda do Tsar, né? Mas o povo não passava fome, né? Até que 80% da população morava no interior, eram camponeses. E tinha produtividade no campo. Eles não precisavam muita coisa, eles comiam aquilo que eles próprios Pois é, mas plantavam. a né? produtividade era alta no campo. Não, era baixo, claro. Que eu já mas ouvi tava falar, por melhorando, exemplo, sim. que Lenin levou máquinas agrícolas ali para a União Soviética que não tinha. Maquinários que não tinha. Os caras estavam no arado ali, não produzia nada. Na virada do 19 para o 20, Eles tem não- um começo de processo de modernização de capitais e de estruturas produtivas no Império Russo, porque até 1850, 60, a Rússia vivia em termos de relações de trabalho ligadas ao feudalismo. Então você tinha um atraso histórico peraí. muito grande. Que ano acabou o E- feudalismo? Na Rússia, É, em 1917. 1917. 1861. Acabou a servidão. 1861. Acabou a O que servidão. se chama feudalismo, então, se não for feudalismo- servidão? Não, a servidão é uma forma de trabalho dentro de outras formas de trabalho, como a escravidão ou o trabalho assalariado. Defina feudalismo, então. Definir o feudalismo? Um sistema econômico e político onde o poder está concentrado no controle da posse da terra, onde a maior parte do trabalho nessa configuração é o trabalho servil, Que acabou e em aonde você 1861, tem a né? proeminência de uma classe nobre e de uma classe clerical fortes como produtos do processo de formação medieval. Mas falar de um feudalismo é complexo, né? Porque o feudalismo que existe na Rússia e o que a gente costuma aprender na escola aqui é diferente, né? Então você tem vários medievalistas, né, da escola dos análises, você tem estudos dessas áreas que falam dessas diferentes relações, mas que tem
um ponto comum, mas eu consideraria o fim do feudalismo como 1917 mesmo. Porque até aí até os livros soviéticos de história não ousavam fazer essa afirmação. Não, tudo bem. Para eles, feudalismo acabou em 1861. E a Rússia tornou-se capitalista. Então, Em 1861 a Rússia é capitalista, então. Sim, claro que não acontece assim de um dia para o outro, mas pelo menos pela legislação, sim. A legislação abriu tudo para o capitalismo. Isso que eu ia falar. Ela abre mercado. Ela abre o mercado também. Não, no sentido mais só capitalismo de posse como forma da terra e esse trabalho servil da terra. Feudalismo, quando você tem o dono da terra, Exato. ele tem lá os... E ele manipula toda a situação. Que trabalham para ele. Isso acabou em 1861, antes que o Brasil acabou com escravidão. Ali nessa virada... Então, afirmar que o feudalismo durou até 1917 não tem mínimo cabimento histórico. A Rússia estava se desenvolvendo muito bem, construindo lá as ferrovias, metalurgia. Ferrovias já? Sim, todas as ferrovias. A Transiberiana é de que ano? De que ano que é? De que ano? É o final do século XIX e início do século XX. Né? Você tem a exportação de alguns capitais, especialmente de países capitalistas, né? Manteiga, França, falando de que são enviados para lá porque era, enfim, o processo do imperialismo, né? A exportação de capitais, a lucratividade. Tanto que a interferência dos países estrangeiros no processo da Guerra Civil aconteceu muito por conta dessa necessidade desses países reaverem seus capitais que tinham sido expropriados durante a organização da Revolução Bolchevique. Né? Só que aí é interessante também avaliar que o campo da produção científica na época do Império Russo já existia. Né? Então você tem ali, nessa virada do 19 para o 20, personalidades científicas da botânica, da astronomia, muito relevantes no cenário internacional e que vão ajudar a desenvolver esse campo de estudos ali nesse processo, né? Nesse momento histórico. Mas a grande virada do ponto de vista da Revolução Bolchevique em relação ao acesso, né, à produção científica, que vai levar a essas categorias, a essa organização da produção, é justamente o intuito do qual é o motivo que está... por qual motivo a ciência está sendo realizada, né, nesse contexto, nesse cenário. Então é muito comum também, né, que muitos cientistas ali daquele período, da virada do 19 para o 20, que eram quadros ali da pequena burguesia, de quadros que eram próximos de profissionais liberais e tal, eles não tenham o mesmo tipo de benefício ou o mesmo tipo de privilégio que pessoas das mesmas classes que eles faziam parte tinham no Ocidente, por exemplo. Então eles não teriam acesso a grandes propriedades, não teriam acesso a grandes luxos, privilégios, como era comum em algumas camadas da intelectualidade no Ocidente. Então isso leva também a um processo de impopularidade, não sei se muito grande, mas leva a um questionamento assim, grande assim, desses setores com relação ao governo dos bolcheviques. Mas é interessante também pensar que nessa mudança de horizonte, né, de onde a ciência está sendo realizada, de como ela está sendo produzida, você tem a criação de um projeto universitário, que é o projeto universitário da União Soviética, que vai permitir com que todas as pessoas de qualquer contexto social pudessem acessar aquela estrutura, né? Pudessem adentrar aqueles prédios, pudessem, enfim, participar do processo formativo. Antes não tinha grandes universidades. As grandes que tinham eram restritas especificamente ao acesso a camadas muito privilegiadas e muito diferenciadas. Um dos primeiros decretos de Lenin foi fechar faculdades de filosofia e história nas universidades. Porque para que história? A história começou agora, né? Tudo que estava atrás não precisa estudar. O decreto de Lenin foi fechar a faculdade de história? Sim, sim. Só o Stalin que reabriu já nos anos 30 as faculdades de história. Nos anos 20 não existiam faculdades de história na União Soviética. Eram direcionados para exatas? O que é que tinha? Sim, exatas. Os outros cursos seguiram medicina, normais. mas as faculdades de história foram fechadas pelo governo de Lenin. De história e filosofia. História artes, e filosofia. Artes tinha uma faculdade de artes, alguma coisa assim? Artes que eu acho que mantinha. Artes. Ele precisava de artes. Né? Mas por que ele fechou de por que história? filosofia? Não, e por que fechar a história? Essa eu não entendi. Até porque... Porque na visão dos bolcheviques, a história começou agora, né?
Entendi. Com a chegada Era uma nova ao história. poder deles, né? Tudo que estava atrás, isso não vale para nada. Isso Mas era, a história era pré-história. do mundo, a história do mundo não é importante? Você não precisa estudar a história de outros países? Conforme a visão do primeiro governo bolcheviques, não. E aí ele fecha as Ele fecha faculdades todas as faculdades de história do país. de história e filosofia. A maioria eram a mesma faculdade, se chamava. Faculdade Era uma só. histórico-filosófica. Aham. Né? E ele... Será que não é uma questão de recursos, de prioridades? Preciso formar engenheiros agora, então eu vou incentivar a faculdade de engenharia, todo o recurso vai para a faculdade de engenharia. Preciso de agrônomos, eu vou colocar todo o recurso na faculdade de agronomia. Ele não entendia para que gastar com isso. Mas, assim, eu nunca ouvi falar dessa informação do fechamento das universidades. Isso tem algum livro, algum manual, algum documento? Porque eu não... Não, pergunta o chat GPT, não sei. eu não... Ele Galera, a gente tá ao vivo. O chat GPT não é fonte, Não, mas a gente tá ao vivo aqui. Tem, acho que quase 2.000 pessoas aí. Então já dá like, compartilha, já se inscreve no canal e pesquisa aí, vamos saber se isso aí aconteceu ou não, né? Já que a gente tá ao vivo, a galera já manda aí entra no na chat parte aí falando se teve ou não. Da, sei lá, Universidade de Moscou, procuram lá Faculdade da História e vai entrar a história da faculdade, a história da Faculdade da História. Legal. Né? E vai ter um período branco, né? Quando ela não existiu. Que foi esse período que foi fechado. E aí só De Stalin... Lenin até Stalin. Só Stalin no início dos anos 30 reabriu. E por que Stalin passou Ele a tinha dar a cabeça importância? mais tradicional, né? Ele acabou com muitas políticas de Lenin nesse sentido, né? O que mais que ele acabou de política de Lenin? Não, ele devolveu a igreja depois, né? Ele permitiu as igrejas se abrirem, sob controle dele, claro, né? Lenin tirou as igrejas e Stalin permitiu. Sim. Lenin tirou alguns cursos da universidade e Stalin achou importante e permitiu. Sim. O que mais? Mais alguma política assim que ele revogou? O Stalin... os outros exemplos já são mais complexos, né? Por exemplo, coisa de escritores, de jornais. O Lenin proibiu tudo que fugia do controle do Partido Comunista. O Lenin tinha uma mão mais de ferro. Total. Não, o Stalin era aluno do Lenin, né? Ele aprendeu tudo com Lenin, todas as políticas. Só que ele era jogador político mais hábil, né? Um burocrata mais hábil. É claro que depois ele virou um tirano mais cruel, né? Consequência de tirania concentrada em mãos de uma pessoa, né? Sempre leva a isso. Porque na época de Lenin também era um líder bastante autoritário, né? Mas formalmente tinha Politburo, né? Comitê Central, que tomava decisões, que Lenin dominava aquilo, né? Mas formalmente eram decisões coletivas, né? Então, mas você acha que ele fazia... Era o sistema que assim, caminhava para que essas decisões fossem tomadas? Porque eu não vejo muito sentido em um líder, em qualquer percepção que seja, ou qualquer espectro que ele tenha, um líder que atue contra o próprio povo, contra a própria população, sabe? Por que desse grau de maldade? Eu já não entendo quando é um líder contra uma outra nação, sabe? Contra um outro povo. Mas sei lá, ainda assim eu consigo entender algumas ações. Não, tipo assim, expandir, crescer. Agora, o que me pega é um líder que não está conflitando um outro continente, um outro povo. Um líder que, de alguma forma, massacra seu próprio povo. O porquê disso? Né? Em que situação isso acontece? As pessoas têm ideias erradas sobre a vida, sobre o mundo. Essa pergunta sua é muito profunda, muito existencial. Sim. Não sei se a gente vai chegar à resposta. Mas isso acontecia porque a maldade, por exemplo. Porque a maldade existe? Sim, talvez. Essa é a sua pergunta? É porque contra o próprio povo, entende, Vladimir? Assim, quando você traz essas percepções que você fala,
Lenin era muito mal e depois Stalin conseguiu ser mais perverso ainda. Não, na cabeça Perverso dele, com o próprio povo, né? dele era bom, né? Na Então, cabeça dele ele fazia bem. Pro objetivo dele, ele para tinha um o futuro. objetivo que talvez justificasse tudo isso. Ele Na não se verdade, importava com o mal que estava acontecendo imediato, mas tinha um propósito maior. Tem umas frases meio estranhas dele, né, de Lenin, que são pouco citados pelos marxistas. Não sei como traduzir lá para português de forma politicamente correta. Sobre estou cagando para o povo russo. Não me interessa. O que me interessa é o destino da revolução socialista mundial, né? Que a Rússia, para eles, era só uma primeira faísca que ia acender a revolução futura, porque na cabeça deles o mundo todo ia virar socialista em poucos anos, poucas décadas. O objetivo então não era Ele a não Rússia, era o importava mundo. com a população russa. Ele queria. Eles Ele era eram- meio que Eu- Trotsky, então. Ele era uns pioneiros na revolução. Eu O queria... Stalin que eu dei um passo para trás, acho que na cabeça dele. Falou, não vai acontecer, esquece. Camaradas, Se ele não tivesse morrido, Isso- Stalin tinha dado uma picaretada na cabeça dele, então, igual fez com tem o Trotsky. historiadores que falam que de fato deu. De uma forma, não é picaretada, de uma forma química. Tem uns relatos controversos sobre a morte de Lenin. Eita porra, tá, Stalin agora. matou Lenin, então. Não, isso aí não... Não. Manda aí, Guerra, fala aí. Não. Na realidade, eu queria só... Não, porque ele morreu muito cedo, de uma forma muito, muito estranha. Né? Não, Lenin sofreu um atentado a tiro de uma militante da SR alguns anos antes, em que ele sofreu uma tentativa de assassinato com um tiro que pegou no pescoço. Mas E aí a bala que tem ele a ver? tomou, e aí os compostos químicos do projétil, da bala que ele chumbo, tomou, pólvora, o sei chumbo lá. e tal, sei lá, causou uma debilidade na saúde dele, que ele já vinha tendo há algum tempo. E nos anos finais, ali 23 e 24, ele teve coisa de tipo 2 AVC seguidos. Ele passou o finalzinho da vida dele na cadeira de rodas, escrevendo, ainda tentando escrever alguma coisa, conversando com a Krupskaya. Então ele morreu com 54 anos, se não me falha, mas 54. Nossa, Mas não por vi isso. conta de problema de Faltando saúde. um pouco 54, 53, porque ele vinha de 22 de abril. Na União Soviética todo mundo lembrava, né? Era uma data, 1800, o aniversário de 1800. Lenin, o dia da morte de Lenin. É como um Páscoa, É igual né? Jesus E Cristo. o Natal. Aham. A gente era obrigado a comemorar isso, né? Então ele nasceu 22 de abril de 1870 e morreu 21 de janeiro de 1924, né? E o último ano ele já não escritou, últimos escritos dele são de dezembro de 2022. Ano de 23 já não tem relatos. Tem umas fotos que foram reveladas já depois da queda da União Soviética, são assustadoras. Né? Mas na verdade, Os como últimos qualquer outra fotos, pessoa, né? Que adoece Não, e morre. Sim, ele Como já qualquer tava, outra pessoa, Ele já tava né? com a saúde debilitada. É que a Como moralização... olhar totalmente- Não dá pra falar que Stalin matou ele. Ele tava Olhar o morrendo roubo. aos poucos aí, definhando. Então, Não foi um assassinato, tem umas né? teorias de conspiração, né? Não é. dizendo que o Stalin mandou envenenar ele pouco a pouco. Ajudou a atrofiar ele. Mas Acelerou aí, o processo. mas aí Mas é a teoria teoria de da conspiração conspiração. é complicado, né, Vladimir? Você é um físico aí. Você acredita em teoria da conspiração? Mas dentro da caixa fechada lá do governo comunista, tem muitas teorias de conspiração. Pois né? é, claro, tem teoria claro que a de gente não vai achar. conspiração que a Terra é plana, velho. Não, tem historiadores foda, que, né? que Agora você bateu na canela tentam dele. reunir. Mas a teoria da conspiração indícios. eu vazo fora. Se tiver 10 hipóteses, eu vou na mais factível ali. Então, Não, mas tem eu dou na livros agenda publicados da que CID, tentam mano. reunir evidências a isso. Não é ponto comum, claro que a maioria discorda. Eu não estou defendendo nenhuma versão, Sim, mas estou sim, falando sim. que tem livros de historiadores. Yuri Felstinsky, por exemplo, tem um historiador russo que mora nos Estados Unidos. Ele fugiu nos anos 70 ainda, quando era jovem, e um dos escritores mais assim, prolíferos sobre o período soviético, sobre a história da KGB. Aí ele gosta de procurar esses episódios mal explicados na história do Partido Comunista da KGB. Ele é respeitado no mundo acadêmico.
Mas, sim, não é conclusivo. E Lenin, então, voltando um pouco aqui, ele não se importava com a população da União Soviética. Pelo menos Ele tem queria as frases fazer dele, ele queria fazer a Revolução Internacional. Sim. Para ele, o foco era internacional. Não, eles invadiram Polônia em 1920. Mas você não acha que ele precisava de um sucesso na União Soviética até para fazer internacional? Você tem que usar um lugar que dá certo para você ele confiava levar aquilo como exemplo. Na força militar, força bruta. Mas né? que 1920 eles invadiram Polônia. Muita gente esquece isso, né? Fala União Soviética, acabou com guerra, né? Saiu da Primeira Guerra Mundial em 1918, mas em 1920 invadiu Polônia. Não estou falando do Molotov-Ribbentrop de 39. 1920. E a Polônia conseguiu se defender, né? Derrotou o Exército Vermelho. Que na realidade... Eles estavam indo para a Alemanha, eles estavam querendo ajudar a Revolução Socialista na Alemanha. O plano central dos bolcheviques nesse período era de organizar a revolução em 3 pontos principais, na verdade, né? Era na Rússia, na Alemanha e na Hungria. Só que a revolução na Alemanha e na Hungria, ela é fracassada por conta da repressão dos poderes instituídos. E aí isso coloca até a União Soviética numa posição bem delicada, né? Porque ela não detinha os mesmos capitais e as mesmas estruturas tecnológicas de produção que a Alemanha, por exemplo, tinha na mesma época, que já era um país capitalista em um estágio mais avançado de desenvolvimento e que, portanto, criava esses problemas. Inclusive, essa que o professor tinha comentado, né, que a União Soviética ela vai mudar a política de guerra dela, né, do comunismo de guerra, que era da captação dos grãos, né, da produção agrícola, para uma mudança de... não é valorização da pequena propriedade, né, mas na política da ANEP, que vai ser basicamente uma política que vai permitir alguns tipos de incentivos privados, alguns tipos de organizações nesse sentido, mas que ali na virada dos anos 20 para os anos 30, vários camponeses começam a acumular cada vez mais riqueza por conta dessa concentração de produção. E isso leva a um problema, porque quando o governo soviético muda essa organização para coletivização, para poder pegar esses grãos, comprar os maquinários e fazer essa roda girar... Mesmo, eles não queriam comprar, eles queriam pegar. Porque na verdade tinha uma determinação, que existia uma determinação governamental que dizia que não se poderia acumular grãos ou recursos agrícolas até um determinado ponto, e esses grandes camponeses se trabalhou bem, conseguiu aumentar a colheita, você tem que... que esses grandes camponeses viviam à base do trabalho arrendado, né, de outros camponeses, né? Eram frações pequenas do campesinato que concentravam alguns poderes, que passaram a não fazer esse repasse, o que vai levar, inclusive, às crises famélicas dentro da União Soviética, por conta desse problema de distribuição. O governo também tem uma responsabilidade administrativa em relação a isso. O clima ali nos anos 30 também não foi exatamente favorável para essas questões, né? Então, você imagina a construção de um país que sai de uma guerra interimperialista, de uma guerra mundial, em 1914, sai da guerra interimperialista, entra num período de guerra civil, precisa rearticular todas as estruturas produtivas, reconstruir o país inteiro, que foi completamente devastado, com o perigo de uma insurreição interna, de uma contra-revolução interna, sem apoio internacional. Então a própria ideia do desenvolvimento da ANEP, que o Lenin tem ali em 21, foi produzida justamente como uma alternativa para que eles conseguissem angariar mais esse apoio dos camponeses, que eram próximos dos socialistas revolucionários, e assim conseguir essa tração maior para o governo poder continuar, né? Essas citações do Lenin não ligar para o povo, de não fazer isso, eu nunca ouvi falar, não. Nunca vi nem comentadores, autores referenciando isso, nem aqueles que são críticos, né, da escola da sovietologia moderna, e nem os... Enfim, se quiser eu mando para você. A gente tem... tudo que ele ainda escreveu está oficialmente em 55 volumes. Sim. Dele, que são traduzidos para todas as línguas. Inclusive, acho que Existe 55 volumes de livro. Sim. Tá na internet. Essa citação de não ligar para o povo, eu quero saber Tá na internet. É fácil achar. Manda aí que depois a gente põe lá no Instagram. Volume, página. Não, até porque a própria questão do fechamento, né, das faculdades de história também não tem procedência. É um fato novo. Não, isso não é um fato. Isso não tem procedência. O que acontece nessa virada de 18... Você tá negando isso? Não, tô falando sério.
O quê? Não tem essa procedência de que houve o fechamento de cursos, teve reestruturação curricular, como tem em qualquer outro curso, em qualquer outro contexto. Só procurar, né? Sim, Não, tudo bem. Mudou a grade curricular na universidade. Você tem uma de acordo com a demanda daquele tempo. Você tem uma Inclusive, reestruturação de houve reforma um acontecimento curricular. que entrou na história sob nome de navio filosófico. Na verdade, não era um navio, eram vários, sequência, mas ficou conhecido como navio filosófico, que saiu de São Petersburgo para a Europa, quando os bolcheviques pegaram lá os melhores cientistas do campus de humanas, né, filósofos, escritores, e mandaram para a Europa. Falaram. Eles não queriam essas pessoas. Tiraram todos os filósofos, junto com o historiadores. fechamento de faculdades de história. Uhum. Tem, por exemplo, Berdyaev, o famoso filósofo russo. E tem registro qual país que recebeu esses estudiosos? Não, na Europa, sim. Não, tem lista, tudo publicado. Né? Se você entrar na Wikipédia, o navio filosófico do governo bolcheviques, né? Aparecem as listas todas. Mandou todos sair. Sim, e muitos fizeram carreira depois nas universidades europeias. Né? Uhum. De certa forma, e os que até não quiseram sair, porque deve acontecer. Não vou. Eles morreram Esses depois, foram mortos, nos anos então. 30. Né? De certa forma, os bolcheviques até salvaram aqueles, né, sabendo o que ia acontecer depois, né, o que aconteceu depois, até foi bom para aquelas pessoas terem sido exilados, né, porque pelo menos eles mantiveram a vida das pessoas. Uhum. E foi coisa muito bruta, assim, 24 horas, 48 horas, você tem direito de pegar lá uma roupa de frio, uma mala, tinha uma lista de itens que eles poderiam levar. E agora em São Petersburgo até tem uma pedra em memória daquele acontecimento na marginal do rio Neva, né, no centro de São Petersburgo, tem uma pedra, está escrito, desse lugar, 1921, se não me engano, dia tal, partiu tal de navio filosófico levando filósofos, historiadores. Morreram quantas pessoas na Revolução? No dia do golpe, está falando? Sim. No dia de 7 de novembro, morreram poucos. Poucos. Acho que não chegou a 20, se não me engano. Porque foi uma operação cirúrgica, digamos. Né? Eles chegaram lá... Não tinha amplo apoio popular. Não, populares estavam lá jantando nos restaurantes, tinha ópera nos teatros de São Petersburgo, e um grupo de bolcheviques entrou lá no Palácio de Inverno, onde estava o governo provisório, e prendeu o governo, né? E no dia seguinte, Lenin subiu lá no Congresso de Soviets, falou: poder é nosso, agora nós somos poder. Mas por que as pessoas que estavam sendo governadas pelo governo provisório, que havia feito essa primeira reforma democrática, não Porque já era marcado contra... umas eleições gerais para a Assembleia Constituinte, que ia formar o governo democraticamente eleito. Então a maioria entendeu que é um governo provisório, agora entrou outro governo provisório, de qualquer forma daqui 2 meses tem a Assembleia que vai instituir o poder. E eles foram aceitando, e pararam de questionar, de repente. Dizem que o Lenin teve crise de riso na noite quando eles fecharam aquela Assembleia Constituinte. Acho que o próprio Trotsky que escreveu isso, né, nos livros dele, que quando os soldados voltaram lá para o Comitê Central, relatando como eles fecharam aquele recinto, né, da Assembleia Constituinte, mandando todo mundo para casa. Aí ele batia lá na perna, falava: conta mais uma vez, com todos os detalhes como isso aconteceu. Ele ficou super feliz com aquilo, que ele acabou com a democracia popular na Rússia. Agora ele era um tirano.
Ele não Ele se comemorou, intitulava um tirano. Para, de Vladimir. virar um Ele não, tirano. Claro, era o ele objetivo não se dele. intitulava dessa forma. Ele não falava. Ele não tem falava jeito, isso. não Ele tem não jeito, falava não isso. tem jeito. Não, tá nos relatos dos presentes lá, de outros comunistas presentes. Isso está relatado também nas séries, nos filmes russos. Tem série então, mostrando isso aí? Série, filme? Não, tem vários. A última que eu assisti saiu, não sei se vai chegar no Netflix, se vai ser reproduzida, se vai ser produzida, de um dos diretores bastante famosos, Konchalovsky, Andrei Konchalovsky. Você assistiu o Ouro de Stalin na Netflix? Não assisti tanta coisa. Aquilo lá aconteceu mesmo? O Holodomor aconteceu? Não, sim, no Holodomor. Aconteceu. Não, acho que eu lembro o filme. O filme eu achei fraquinho. Mas, sim, não, o fato aconteceu, claro. Aconteceu. As pessoas foram colocadas ali, morreram de fome, de frio e foram saqueadas. Tudo aquilo ali rolou. Não, saqueados, que sentido saqueados? Roubaram toda a produtividade. Aquilo que você mencionou, não, roubado, eles chegaram, né? Já que você acumulou mais do que o governo acha que você podia ter acumulado, o governo vai tomar. E isso foi escondido do mundo. Como assim, escondido do mundo? Porque no filme fala que ninguém podia entrar naquela região. Não, você está falando na Ucrânia, exato, né? Porque aquela política, rolou também um esforço dos ucranianos no exterior, principalmente, para divulgar aquilo, né? Porque aquilo era bastante comum, aquilo acontecia não apenas na Ucrânia, outras regiões da sul da Rússia, no Cáucaso, no norte do Cazaquistão. De fato, milhões de pessoas morreram lá em 32, 33. Em relação à coletivização dos campos? Sim. Só que o mais ficou conhecido no exterior como o Holodomor da Ucrânia, né? Os ucranianos eles tentaram puxar um pouco para o lado de genocídio do povo ucraniano pelo poder central de Moscou. E essa tese até hoje é uma tese que é reforçada nos principais círculos liberais e tal, mas que nunca se encontrou nenhum tipo de documentação que aferisse intencionalidade. Que existiu de fato, né, a questão da coletivização, que você teve problemas da ordem administrativa, distributiva do governo soviético por parte deles, o processo da própria retenção que os kulaks, os camponeses ricos, faziam desses grãos, e dos problemas climáticos que foram gerados ali, né? Tanto que proporcionalmente... Comunismo nunca é culpado, sabe? Sempre problemas climáticos... Não, falar que existiram problemas de distribuição e administração, a meu ver, são uma maneira de avaliação. Nos anos 20 não né? existia problema de distribuição. Com isso de coletivização, de repente Mas já foi provado que naquela região tinha problema, tem até hoje problemas climáticos, né? Que é uma parada cíclica. E se fizer a própria análise, né, populacional das mortes naquele período, você consegue identificar que morreram proporcionalmente, por exemplo, mais cazaques, pessoas do Cazaquistão, do que ucranianos. Mas por que essa narrativa de genocídio cultural, né, de tentativa de genocídio não é colocada? Porque foi uma tentativa produzida pela Escola Liberal Historiográfica para poder equiparar dois processos supostamente parecidos, né, que seriam o Holocausto, a tentativa de genocídio, e aí nessa linha teórica que se configurou como hegemônica, especialmente ali no começo dos anos 90, de dizer que Stalin e Hitler eram mais parecidos do que diferentes. Aí você criou essa narrativa, né, de que tal como a Alemanha nazista tentou eliminar sistematicamente os judeus com um plano de solução final, os soviéticos também fizeram isso contra os ucranianos. O que o Machado até fala, né, que na opinião do Machado trotskista, você já deve ter visto, ele fala que Stalin foi pior do que Hitler, na opinião dele, né? Sim. Você concorda com isso aí, Vladimir? Stalin foi pior do que Hitler? Os dois foram piores, não sei, porque a gente precisa lá. Porque se falar que uma é pior, então a outra é melhor. Não, comparado com o nível de desgraça que eles causaram no mundo, né? Como você vai medir o nível de desgraça? Você não pode aceitar nem uma coisa nem outra. Não, né? sim, não tô validando. Atrocidades.
Não, a diferença básica está no princípio. O Hitler era defensor da criação de um Estado colonial, de subjugação de povos a um domínio racial, e o Stalin foi, e eu tenho algumas críticas em relação também, especialmente no pós-Segunda Guerra. Era uma tirania boa, né? Stalinista, conforme eles. Mas que que foi uma das principais lideranças na expulsão dos nazistas do território soviético, né? Tanto que existe essa noção, né, que foi muito criada ali na União Soviética da Grande Guerra Patriótica, porque era a noção de que era um inimigo fascista que queria colonizar o território e subjugar os povos, todos os povos, né? Não só os ucranianos, mas os ucranianos, os russos, os georgianos, os letões, e todo mundo sob o domínio da Alemanha nazista. Então são duas experiências completamente distintas em relação até esse próprio princípio. O que não significa dizer que Stalin acertou tudo o que fez, né? Não significa dizer isso. A própria questão, por exemplo, da fome que aconteceu nessas regiões, isso aconteceu. Não sob o intento genocidário, mas isso foi um problema, isso foi um fato, isso aconteceu. Assim como a própria questão no pós-Segunda Guerra, né, de que existe uma certa negociação entre a União Soviética e os Estados Unidos, né, e a Inglaterra para formar zonas de influência que colocam alguns partidos comunistas em maus lençóis, como foi o caso na Grécia, por exemplo, que a Grécia foi prometida como zona de influência para o Ocidente, né, do bloco capitalista, em troca da Romênia, e isso desarmou os comunistas gregos, que estavam na beira de fazer uma revolução grega em 1949, 52. Então, quando assim, até porque a gente tem um entrave esse lance da fome lá, você teve intencionalidade ou não, dentro da sua percepção, é uma catástrofe natural, teoricamente, né? É uma catástrofe natural. Seria semelhante, por exemplo, e aí sim o governo tem culpa, porque, por exemplo, aqui no Brasil a gente teve há poucos anos uma enchente, né? Onde o governo não tem culpa nenhuma, mas pessoas morreram nesse acidente, perderam suas casas, e aí o governo tem culpa talvez pela falta de assistência adequada. Seria alguma coisa nesse sentido que aconteceu. Né? Não teve intencionalidade de matar ninguém. Sim. A ação não é essa. Mas sim. Acho que dada as dimensões de cada contexto, a culpa de cada existe época, pela falta de socorro, mas não a intenção, né, não é de documentado de que de punição, de que o governo do Rio Grande do Sul ia parar de investir em casa para as pessoas morrerem afogadas. Não é sobre isso, mas existe uma responsabilidade incutida ali. Sim, isso existe. É alguma coisa nesse sentido. Não, esse hoje é esse que compõe o grande consenso historiográfico assim, da sovietologia moderna. É essa ideia de que a fome aconteceu, mas de que essa produção narrativa de uma fome intencional Essa não é a corrente majoritária, vamos pensar assim. Não tem documentação que faça esse tipo de verificação. Documentação de fonte primária, de discursos, de programas, de cartas, de relatórios que deem que corroborem com isso, né? Tanto que até com a abertura dos arquivos soviéticos ali no começo dos anos 90 se averiguou essa possibilidade e até hoje não... Aconteceu, mas não foi intencional. Aconteceu, e eu acho que não tá nem as mortes aconteceram. É isso, aconteceu. O porquê das mortes é que tem a discussão. As mortes aconteceram, mas foi intencional ou não foi? Mas é isso, existia um problema administrativo distributivo, um problema climático, um problema de contenção desses grãos, né, da não distribuição deles, da não passagem deles para o governo, que também afeta essa distribuição. Então são vários elementos, né, dessa mesma problemática histórica. O senhor concorda que a União Soviética foi fundamental para derrotar o nazismo? Eu acho que sem criação da União Soviética, o nazismo nem teria chegado ao poder na Alemanha. Tá. Sem a União Soviética, se a Revolução Russa não tivesse acontecido, o nazismo não existiria. De certa forma, o nazismo era uma das respostas tortas, né, ao surgimento da União Soviética. É a reação da classe dominante, né? Não, com isso já não concordo. Classe dominante. Não? A Alemanha nazista não foi apoiada. Não é meu vocabulário. A Alemanha nazista não foi apoiada por um monte de empresário? Pela burguesia. Pelo Henry Ford? Não, alguns setores, sim, mas colocar tudo. Não, esse é o vocabulário de luta de classes, né? Eu não entro.
nisso. E também o Stalin, ele, de certa forma, ele facilitou a chegada de Hitler no poder, né? Porque ele proibiu social-democracia, proibiu o Partido Comunista da Alemanha fazer aliança com social-democratas da Alemanha, né? Nas eleições de 1933, o Partido Nazista venceu por causa disso, né? Quem na verdade Porque propõe a aliança é o KPD. É o Partido Comunista Alemão, a social-democracia não aceita. A SD. Tá, mas o Internacional tinha uma organização internacional, né? Internacional comunista, criado e liderado por Moscou, né? Eles que proibiram os comunistas fazerem isso. Então você concorda que, tipo, a União Soviética derrotou o nazismo, mas ela derrotou algo que ela mesma começou. Não, você está falando, vamos brincar, né, de fantasias, né? Vamos supor que não aconteceu a Revolução Bolchevique, a União Soviética não foi formada, mas mesmo assim Hitler chega no poder. Em 1941 ele invade a Rússia capitalista. E você acha que a Rússia não teria chances para se defender? É esse argumento? Precisavam matar uns milhões nos anos 20, anos 30 dentro do país, da Rússia e outras repúblicas, para poder vencer o Hitler? É esse que é o argumento? Outros países tentaram vencer o Hitler e não conseguiram, né? Quais? França. A França não tentou. Vamos ser honestos. Ela já se rendeu. Inclusive, nesse processo do desenrolar da Segunda Guerra Mundial, existia uma maior parte dos europeus que eram pró-nazistas do que contrários. Você tinha uma força muito ativa de tropas colaboracionistas. Muito, muito, muito. Na Ucrânia, na Polônia, eu sei que Hungria, em alguns lugares eles entregavam os judeus, França, né? Tipo assim. Sim. É bastante, porque é isso. O fascismo era a palavra de ordem que foi usada para mobilizar as massas num sentido contrário ao comunismo, né? Então, era isso. O fascismo foi a resposta que a classe dominante encontrou, o botão de emergência, para poder salvar, porque era isso ou permitir com que as massas de trabalhadores e camponeses fossem influenciados pela ideologia comunista, né, marxista, ou pela ideologia bolchevique. Tanto que ali tem um livro muito bom do Michael Parenti, que é A Esquerda Radical e os Camisas Negras, que ele faz um estudo sobre por que essa importância aconteceu. E ela aconteceu principalmente porque esses grupos fascistas eram financiados e armados por grupos econômicos importantes e grandes que queriam desarticular as ações sindicais e as ações de organizações de campo. Então as tropas, os camisas negras do Mussolini, por exemplo, eles eram financiados por grandes latifundiários, por grandes empresários, porque era uma forma deles tocarem terror nas comunidades, nos sindicatos locais, ameaçarem essas pessoas de não se organizarem, né, de não trocarem mais nenhuma ação, e assim desbaratinar o movimento. Então, mas de onde surge, vamos entender essa parte aqui para mim, uma contraofensiva de um outro país por conta de um processo que está acontecendo, por exemplo, dentro da União Soviética? De onde? Porque é uma ameaça real. Porque ameaça real é uma ameaça real ao status quo que havia sido estabelecido durante o século XIX no capitalismo. Então, quando a União Soviética consegue realizar a revolução e ela consegue, depois da Guerra Civil, se consolidar de alguma maneira, ainda que aos trancos e barrancos, isso significava uma abertura, né, uma fresta de oportunidade para que trabalhadores e camponeses de outros países também se empenhassem na construção de seus processos revolucionários, o que significava automaticamente uma ameaça para a classe que se encontrava no poder. Tanto que quando estoura a Revolução Soviética, né, que acontece na Rússia, mas depois acontece na Mongólia, depois acontece no Cazaquistão, ela vai acontecendo em vários lugares, ela também pipoca muito forte, porque a Internacional Comunista, né, essa organização que era a reunião dos partidos comunistas criada em 1919, tinha planos e táticas de ações conjuntas para poder fazer essa organização do poder. Tá. Igual com a OTAN. Tá, igual por exemplo... Mas o que eu entendo é porque... Então o judeu era o quê? Um boi de piranha nesse processo?
Não, na foi jogado realidade... ali porque, você entende, não era No caso do nazismo, você diz? Dominante contra um outro sistema onde o proletariado estava surgindo e criando força. Era uma classe dominante que não estava atuando contra essa base comunista, contra uma outra classe existencial que era um outro tipo de situação, que eram os judeus. Não entendi. O nazismo agiu diretamente contra os judeus. Também. Né? Também, sim. Mas existe uma ideologia antissemita na Europa de certa que não forma, é originária eles nazismo, ligavam, né? os judeus com os bolcheviques, né? Sim, inclusive porque tinham vários membros do Comitê Central que eram de origem judaica. Então, fazer essa associação então, do judaísmo com o bolchevismo de era para poder explicar que, ó, na verdade, quem controla as amarras, né, as teias do mercado mundial é uma conspiração judaico-bolchevique, tanto que você tem várias caricaturas de jornais alemães da época nazista. Historicamente são responsáveis por tudo, né? Males de capitalismo, culpa dos judeus. Males do comunismo, culpa dos judeus. Era um antissemitismo que foi aproveitado ali na esteira daquele momento, que também existia no Império Russo. Qualquer coisa errada acontece, sempre aparece alguém culpando os judeus. É os judeus. E aí a grande questão é que o fascismo ele vai conseguir se utilizar, né? No caso do nazismo, eles olham para o judeu a partir dessa ótica já histórica de um antissemitismo muito cultivado, né? Então eles se aproveitam desse movimento. Já existia na época. Já. Antissemitismo é coisa da Idade Moderna. É verdade. A Igreja existe Católica desde o momento que eles foram expulsos. Né? Começaram a ser tocados de um lugar para outro. 2000 anos atrás. E aí, na realidade, o fascismo ele consegue fazer uma explicação de tentar trazer luz a todas as contradições por um problema só. Então, o que acontece? Ao invés de você explicar que todos os momentos, né, todas as dificuldades, todos os problemas que os trabalhadores vivem são por conta das contradições de classe, das contradições de produção, das contradições da organização da sociedade como ela existe, você transfere essa lógica, você transfere essa racionalidade para poder explicar que todos os problemas do mundo são causados por um elemento invasor, são causados por um elemento de fora dessa sociedade que está corrompendo o funcionamento normal dela. Então, ao invés de você falar, por exemplo, que a contradição é a contradição do capitalismo, que era o que a Alemanha estava vivendo ali na República de Weimar, você vai falar que o problema eram os judeus bolcheviques. Você vai falar que os problemas eram os ciganos, você vai falar que os problemas eram grupos que, de alguma maneira, atrapalhavam essa harmonia. Por isso que até, né, existe uma preocupação muito grande da própria Alemanha em construir esse ideal de sociedade baseado numa ideia de harmonia racial, né? Baseado numa ideia de que você tinha essa raça que tinha a prerrogativa, que tinha a necessidade de expansão do seu território, de expansão do seu espaço de ocupação, para poder garantir a sua construção total, para poder garantir a sua formação em absoluto. Uma ideia que não nasce com a Alemanha nazista, né? Que nasce com os Estados Unidos. A própria ideia do destino manifesto, né, da necessidade de expansão para o oeste, para você levar a liberdade e democracia a essa nova sociedade criada pelos pais fundadores, que coloca os aborígenes americanos, né, os povos originários americanos, nesse lugar de subhumanidade. Então eles não são humanos, eles estão num nível abaixo. E aí isso aconteceu com os judeus, com os comunistas, com os ciganos, com os testemunhos de Jeová, com os homossexuais, com as pessoas com deficiência. Ô, Vladimir, projeto, né? Desculpa, você falou que com o fim da crise de 29, vários engenheiros foram levados dos Estados Unidos para dentro da União Soviética para ajudar nessa industrialização do país, tudo. Isso também aconteceu no final da Segunda Guerra Mundial? A União Soviética importou da Alemanha nazista alguns engenheiros. Não, mas ela já importou de forma forçada, né? Porque nos anos 30 esses contratos eram fechados e bem pagos pelo governo soviético para as firmas americanas, né? Que construíram lá várias fábricas metalúrgicas na União Soviética. Agora, outra onda que está se referindo... E a União Soviética busca fazer negócio com os Estados Unidos nessa época. Sim. Basicamente, o programa de industrialização
Ela não dos procura anos 30. nenhum lugar na Era programa Inglaterra, americano. nenhum país da Europa. Não sei pra se fazer tinha essa industrialização. procurado. Acho que a explicação normalmente que a gente vê nos livros de história é porque nos Estados Unidos estava sobrando. Tava né? quebrada ali. Uma mão de obra de engenharia Aham. e as empresas de engenharia americanos estavam prontos para assumir Mas esses e contratos. com o final da Segunda Guerra Mundial, ele Mas já leva... não eram contratos, né? Eles já Sim, pegavam forçaram. lá, prendiam e mandavam. Mas eles mataram essas pessoas ou Inclusive eles colocaram... o famoso AK, né? O fuzil Kalashnikov. AK. Kalashnikov, né? Aham. Tudo indica que o Kalashnikov era um semi-analfabeto que foi colocado só o nome dele, né? Na verdade, eram engenheiros alemães que criaram aquilo. Tá. Então eles levaram todos Que é esses... muito parecido, o modelo é muito parecido com alguns modelos lá de Eles... que os alemães já Kalashnikov, tinham. E o Kalashnikov, ele nunca, na propaganda oficial, ele era um talento que sem nenhuma educação formal. Ele criou aquilo e nunca antes e nunca depois ele tinha criado nada, né? Ele viveu bem, recebendo o salário do governo, dando entrevistas, falava muito mal russo, né? Não conseguia expressar ideia nenhuma. Então era muito suspeito, né? Que aquela pessoa muito humilde, de fato, poderia ter criado aquela arma tal perfeita, né? Na realidade, você tem até na própria União Soviética essa possibilidade de pessoas comuns assumirem esses postos, né? O próprio Yuri Gagarin era filho de fazendeiro, não era? Ele era de origem camponesa. Não, mas ele serviu o exército, ele passou... Sim, tudo sim. assim. Lá tinha, assim, Não, no caso de Kalashnikov não era nenhum posto, não é? É um posto que o propaganda reservou para ele na narrativa oficial. Né? Mas ele era um engenheiro que atuava nessa parte engenheiro de sem montagem faculdade de de engenharia. Né? Mas ele não poderia desenvolver essa arma com o conhecimento que ele tinha dentro daquele contexto? Não, estou falando que é muito suspeito, que é a única coisa que ele criou na vida, né? Nem antes, nem depois, ele não criou nada. Então, mas por qual lá motivo que... vamos trazer engenheiros nazistas, os caras vão fazer... Não, iam dar o quê? O nome, AK-47. vai dar o nome o quê? Schmeisser 47 para uma arma soviética? Tá, mas... Precisava ter o nome russo, né? Vamos pegar um cara, um nome comum, então. Não precisava. Não vamos dar mérito para um grande cientista nosso, não vamos dar mérito para um grande engenheiro nosso, vamos pegar um cara que é desconhecido. Não, eles gostavam disso, de pegar lá os fracos, né? Os excluídos e levantar no pedestal. Teve outra história famosa na propaganda que também a gente crescia ouvindo, movimento Stakhanov. Não sei, você provavelmente sabe, né? Stakhanov. Sim, o trabalhador que fez lá uma jornada de 8 horas, 20 vezes, não me lembro, 10, 20 vezes mais do que o trabalhador. Ele fazia minério naquelas minas subterrâneas. Né? Só que como ele fez aquilo? Normalmente, o trabalhador ele fazia tudo. Ele fazia lá os estacas, né, de madeira. Ele pegava um pouco, não sei como se chama em português, aquela ferramenta que você bate. Né? Britadeira? Deve ser, britadeira. Depois ele pegava esse carvão, levava ele de volta, né? E para ele trabalhava lá uma equipe de uns 20 pessoas. Ele só ficava com britadeira 8 horas. Tudo pronto, né? Claro que ele ultrapassou vezes e vezes. Foi um evento, né, organizado. Foi um movimento que existiu para poder incentivar os trabalhadores a aumentarem a produção e o ritmo de trabalho. Trabalhadores que precisava acelerar a industrialização e aí eles tomam esse caminho. O governo comunista, como qualquer governo totalitário, ele valoriza muito o moral, né, das pessoas. Já que não tem muito incentivo financeiro, né, tem que dar um orgulho de você ser o melhor trabalhador. E por que um tamanho tirania num lugar você esperar 70 anos para mudar toda essa estrutura? O tempo histórico. Muito tempo, né? Muito tempo tem um lugar com a população que está tão indignada. Né? Tá tão Mas também durou pouco, aqui. né? Outra tirania se estabeleceu, né? Agora.
O país se fechou novamente, nos anos 90 tentou se abrir de uma maneira muito torta, né? Muito, Você acha hoje que muito errada. O russo ele não concorda com Putin dentro da Rússia? Como assim? Eles Não, a situação é mais complexa. Eles enxergam o Putin concorda. como um tirano? Eu acho que a população russa hoje apoia Putin. Não tem outra opção, né? Não sei se é questão de opção. Então, a Rússia não pode sair, por exemplo. Porque quando a pessoa não está contente, por exemplo, a gente vê uma demanda gigantesca, a gente viu de venezuelanos saindo da Venezuela e vindo para o Brasil, em jornadas, né, de caminhada extremamente cansativas, mesmo assim aconteciam. E quantos milhões de russos saíram nos últimos 25 então, anos? existe isso? Eu não sei. Eu fui um dos primeiros, né? Mas até hoje isso acontece? É porque me Putin parece foi eleito em março de 2000, eu saí em dezembro. E você tem familiares e pessoas lá ainda? Sim. Como que é a vida deles lá? O que eles te falam? O que Eles mudou? têm Nada mudou? Meu irmão, ele é engenheiro mecânico, a esposa dele é uma bancária. Tem vida normal. Eles entendem tudo. Toda essa narrativa contra a Ucrânia, tudo. Claro que eles não concordam com isso. Mas tem que ficar quieto. A Ucrânia, a narrativa não é uma posição realmente necessária? Vamos pensar de soberania, porque a OTAN queria chegar ali próximo. E soberania, como assim soberania? De defesa do próprio país. Fronteira russa, né? Não, como assim? Você defende fronteira invadindo porque outro país? Havia um acordo de havia um acordo que, por exemplo, a OTAN não colocaria bases ali dentro da Ucrânia. E aí se manifestou de que isso aconteceria. Não havia esse acordo. Houve sim. Não havia esse acordo. Houve um acordo entre as partes assinadas. Putin, quando ele foi eleito em 2000... União Soviética e os Estados Unidos, no finalzinho ainda. Não tem nenhum documento. Não tem documento. Tem um acordo que foi assinado. Então procura. Eu mando para você a frase de Lenin, você manda para mim esse acordo. Combinado. Não, os dois mandam para a gente que nós vai pôr no Instagram. Não tem que a galera que está assistindo vai ver o... Não, porque é um assunto muito remoído ultimamente, né? E a gente sabe que não é verdade, não houve nenhum acordo sobre isso. Mais que isso, Putin, quando ele foi eleito em 2000, em março de 2000, o que fazia parte do programa dele nos próximos anos, caminhar para a Rússia entrar na União Soviética, na União Europeia e na OTAN. Putin tinha conversas pessoais com os líderes da OTAN. Sim. Isso foi confirmado. Tem uns nomes das pessoas da OTAN que ele conversou. Ele falou, vocês podem convidar a Rússia, poderiam no futuro convidar a Rússia para a OTAN? Eles responderam, a OTAN não convida ninguém. Os países se candidatam, a iniciativa é do país, nunca é da OTAN. A OTAN nunca toma iniciativa para convidar alguém. Falou, então, se o senhor pretende fazer isso, então se candidata, a gente vai ver o processo. E mais tarde, durante os anos 2000 até acho que 2015 mais ou menos, famosa afirmação de Putin, quando ele foi perguntando se a Ucrânia, por acaso, resolver entrar na OTAN, o que você acharia? Falou, não tenho nada para achar isso. É um país soberano, ela entra onde ela quiser. Então, essa coisa de OTAN já foi inventada depois da invasão da Rússia na Ucrânia. Mas Putin, então, flertou com a OTAN. Putin flertava com a OTAN. Sim, isso é um fato conhecido na Rússia. Ele falou assim, uma das metas era, quando ele entrou, falou que em 20 anos a Rússia vai atingir o nível de Portugal. Porque Portugal naquela época era o último país pelo PIB por capita na Europa. Portanto, você falou, sim, eu não prometo milagres, né? A gente não vai virar uma Alemanha, uma França em 20 anos. Mas um Portugal, sim, em 20 anos a gente vira. Ou seja, o vitor dele era totalmente europeu. Fazer parte de todas as estruturas internacionais. Tá, então, e o que é então a realidade da Rússia com a Ucrânia? O que é que está acontecendo ali? Invasão. Mas
Para que propósito? Não, ele quer controlar a Ucrânia. Ele não aceita ter a Ucrânia como país independente. Soberania, vocês falam soberania, mas que está em questão não é soberania da Rússia. Ninguém ameaça a soberania da Rússia. É soberania da Ucrânia. Na verdade, ele vê a Rússia e a Ucrânia como um lugar só. Né? Basicamente, sim. E é o mesmo povo, né? O mesmo idioma. Não, ele que é. Como assim mesmo idioma? Não é? Não. É? Não, tem idioma ucraniano, tem idioma russo. Não, tá, mas eles, mas na Ucrânia eles também se entendem tem... ali, ou não? Oh, Pelo menos é o que venderam pra mim, entendeu? É o mesmo povo, é o mesmo lugar. É como se fosse, sei lá... É igual a China, a China continental, Hong Kong, Taiwan, né, Hong Kong, Macau, apesar que Macau eles falam português. O chinês de Hong Kong é diferente também do chinês da China continental. Né? Taiwan, mas cantonês, a China vê tudo como uma China só. A Argentina e Uruguai? A China vê tudo como uma China só. E a Alemanha e a Áustria, como fica? Tá. A mesma língua, né? No caso da Rússia e Ucrânia, não é a mesma língua. Mas a língua não é. A América Latina, a metade da América Latina deveria ser um país só, então. A Argentina tem direito de invadir o Uruguai defendendo a soberania argentina? Não, igual os Estados Unidos também não tem direito de invadir Venezuela, não tem direito de invadir o México, não tem direito de invadir a Groenlândia. A língua nunca é. Mas acaba que faz parte do jogo geopolítico. Eu até entendo que você não quer invasão, mas isso acontece. Né? E no caso da Rússia e da Ucrânia, eu vejo que Putin quer uma unificação para evitar que os Estados Unidos entrem ali dentro e comecem a mandar ali. Não tem nada a ver com os Estados Unidos. Ele que quer entrar. Tanto é que os Estados Unidos fez isso. Hoje a Ucrânia está totalmente... Hoje não, né? Porque os Estados Unidos vazou. Mas ficou anos aí na mão dos Estados Unidos, né? Como assim? Nas mãos dos Estados Unidos? Que sentido ele ficou nas mãos dos Estados Unidos? Hoje a maior parte dos empréstimos direcionados para a manutenção dos custos na guerra da Ucrânia estão sendo mediados com acordos de concessões de terras raras da Ucrânia. Aqui é que não é nada. Não tem essa coisa de terras raras. Zelensky vira e mexe, tá lá pedindo benção pro Trump. Pix do Trump, né? O Trump, me ajuda, Trump. Não, gente, o povo tá morrendo. Você está rindo aqui, me ajuda. Que é isso? Não tô rindo de morte, não. Não, ele não tá lá porque ele quer que Pix pra ele. Ele tá salvando o povo dele. Que foi invadido. Não, se ele quisesse salvar o povo dele, já tinha tirado a Ucrânia da guerra, porque é uma guerra... De que forma? Assinando os termos propostos pelo cessar-fogo, pela Rússia. A Rússia não aceita nada? Porque a capacidade de defesa da Ucrânia em relação ao exército russo desde sempre foi muito menor. A mídia tentou vender a ideia de que a Ucrânia faz 4 anos que a Rússia não consegue avançar. Né? O governo ucraniano está mandando idoso, jovem de menos de 18 anos, está contratando mercenário brasileiro. É uma guerra perdida. É porque hoje a maior parte da plataforma econômica da OTAN é feita a partir da exportação de armas. Então, desde que a União Soviética acabou, né, com a ascensão da OTAN ali nos anos 90 como parece que vocês ficariam felizes se a Ucrânia perdesse. Hegemônica. Não, eu fico... Vocês ficam rindo aqui. Eu mantive sereno o tempo todo. Aí. Feliz eu fico se os Estados Unidos se fuder. Aí eu fico. É a única coisa que eu fico. Os Estados Unidos é uma das fontes, né? Não é fonte muito confiável ultimamente. Né? A Europa está dando bem mais. Em termos de porcentagem de PIB, os países pequenos da Europa estão dando bem mais apoio da Ucrânia, como Letônia. Porque eles sabem que eles serão os próximos, né? Porque na realidade, se a Ucrânia perder. É que na realidade ali, aquela hegemonia euroatlantista da OTAN, que se consolidou no final dos anos 90, que era a hegemonia dos Estados Unidos pós-Guerra Fria, ela se consolidou principalmente com os Estados Unidos sendo o maior fornecedor de armas para a OTAN, como grande exportador. Isso sim. Os programas econômicos dos países europeus diminuíram os investimentos internos na indústria da defesa, mas aumentaram o percentual de compras de armas dos Estados Unidos. Fora a questão energética, que eles não têm mais acesso às mesmas usinas nucleares e estruturas produtivas, né? Tanto que um dos grandes problemas dessa guerra para a Alemanha foi, por exemplo, a Alemanha depender da importação do gás russo.
Sim. Mas aí depois que é isso, acho que a guerra da Ucrânia é um desses momentos decisivos que marca o cenário de uma disputa imperialista, né? Eu acho que o que a Rússia está fazendo nesse contexto é uma guerra de invasão defensiva diante dessa ofensiva, não, dessa ameaça que a OTAN foi constituindo, né, ao longo dos anos. E assim, eu não acho isso bom e legal, eu não acho isso legal. O fato é que é uma análise do que está acontecendo. É o que está acontecendo. Então, mas só baseando então em não, invasão defensiva, vocês têm que destacar isso. Eu acho que é um momento forte da nossa conversa. Uma invasão defensiva. A Rússia já mostrando que tem força para se defender. E a Ucrânia, né, até depois da sua análise aqui, a gente entendendo que ela não tem força militar, bélica, estrutural para suportar a Rússia já mostrando a força que tem. Não seria a hora de o acordo ser baseado somente no seguinte, não tem OTAN e está tudo bem? Porque você me falou que a Ucrânia não aceita as propostas, assim, não assina a proposta, o acordo de paz. A Rússia que não assina. O Vladimir me diz que a Rússia não assina. Não, porque a Rússia exige, no momento, 4 territórios que ela nem conquistou ainda. Ela quer que a Ucrânia passe, ou seja, tem uns ucranianos morando lá nas regiões, várias cidades, né? E o governo ucraniano tem que passar aquilo para a Rússia, né? O que é isso? Então, não, a Rússia não quer assinar. A Rússia não vai assinar. Queremos saber? A Rússia não quer assinar nenhum acordo e ela não vai assinar nenhum acordo. A Rússia quer o território. Não, a Rússia quer controlar a Ucrânia inteira. A Rússia quer Kiev. Nessa guerra, então, a Rússia quer um governo marionete em Kiev. Desde o começo isso foi se a Rússia é tão má assim, por que Putin não vai com força total, não mata todo mundo e pega o território para eles? Não, ele tentou fazer isso. Tentou? Se eles ele quiser, queriam ele faz. Se ele quiser, faz. Não, eles estavam indo para Kiev. Arma, tem muito mais eles estavam em subúrbio em Kiev em 2022 e não conseguiram tomar. Também não faz sentido. Mas eles falam tudo, né? Porque Putin não quer matar o povo que ele acredita que ele já matou lá. Todo dia ele está matando. Eu acompanho canais de Telegram ao vivo. Toda semana ele manda um foguete que destrói lá um ônibus como civis, um prédio em Odessa, em Kharkov, em Kiev. Ele não quer matar. Como mas não quer? É tudo que ele está fazendo. Mas o que não falta na Rússia hoje é arma, o Vladimir. Se o cara quiser realmente acabar com a guerra, ele manda um míssil lá que destrói lá tudo. O cara tá mandando drone, tá mandando... Não, ele tá no mísseis. Tá destruindo, no momento, a Ucrânia com todo o potencial que a Rússia tem. Não, mas ele não quer destruir o negócio. Não é. Ele quer, de acordo com o Vladimir, ele quer conquistar, ele não quer destruir. Ele quer conquistar. Qual o seu argumento? Que Putin não é um bonzinho, só quer espetar pouco, né? Matar uns criancinhos aqui e ali, mas ele não quer matar todos. Não tem bonzinho, não tem bonzinho. Mas qual é o seu argumento? O meu argumento, sim, ele quer anexar a Ucrânia na Rússia, ele quer voltar a ser ao mesmo território que era na União Soviética, igual vários outros países querem, igual Israel. Global de mandar em tudo, mas é imperialismo, não, é expansão territorial. É o jogo do mundo, igual Israel faz com Gaza, que quer fazer a grande Israel. Imperialismo, mas você falou a frase que eu não queria fazer, mas tem semelhança. Israel e Gaza com Rússia e Ucrânia. Muito maior, sujigando pequenininho, sujigando pequenininho, sujigando pequenininho. Não, o que acontece na Palestina é guardadas as proporções. Não, é um genocídio até em termos... desumanos, programáticos. No caso de Israel, Israel quer anexar o território e quer exterminar a população. Tanto é que eu falei que eu nem queria falar sobre isso porque não é tão simples assim. Vocês prometeram falar da União Soviética, né? Vocês querem me levar para o Israel? Não me deixam falar nada do Israel. Só tô fazendo um... Vocês vão se arrepender. Só uma digressão. Se eu começar a falar do Israel. Não, só tá fazendo algumas análises aqui com vocês, né? Mas eu acho que o que Putin quer fazer com a Ucrânia é anexar a Ucrânia, tentando ter o menos possível de baixa de civis, tudo. Tá tendo baixa de civis? Tá, por quê? Porque tá tendo resistência por parte do Zelensky. Se Zelensky aceitar a negociação que já foi proposta... Zelensky, resistência do povo ucraniano.
resistência por parte de Zelensky. Por que quando os russos pegam lá, os ucranianos vão agradecer soldados russos? Eu já vi vídeo de ucraniano agradecendo os soldados russos. Agradecendo como assim? Agradecendo por estarem livres, por voltarem para a Você Rússia. já viu a troca de prisioneiros russos e ucranianos? Não vi. Esse Procura vídeo. na internet. Compara os russos que estavam presos na Ucrânia e estavam voltando para a Rússia. O tipo físico, né? A cor da pele. E os ucranianos que estavam presos na Rússia, em que estado eles estavam voltando? Isso vai tirar a sua dúvida. Essa coisa de agradecer. Não sei onde você tirou esse agradecimento. Acho que vocês não acompanham muito bem. Eu vou te mandar o vídeo. Esse caso. Porque o que a gente vê é difícil até contar. Tem, por exemplo, os presos ucranianos que voltaram para a Ucrânia, que tem aqui com como se chama aquela coisa que você quer? Ferro, né? Marcado. Ferro que os cirurgiões usam, né? Ele estava sendo operado por cirurgiões russos. E um médico russo, com ferro, escreveu aqui, Glória à Rússia, na barriga dele. Passou em todos os jornais ocidentais, né? Um relato conhecido. Os mesmos jornais que falavam que a Ucrânia ia fazer uma contraofensiva vitoriosa contra a Rússia. Há mais de 4 anos. Em 3 dias ia acabar com a guerra. Mais 72 horas ia acabar a guerra. Não, você está duvidando dos relatos? Essa pessoa existe. Não Não está duvidando do relato. Não, porque toda vez que eu acontecem. trago algum fato, ele os mesmos jornais. Não, hoje eu vi ontem também um vídeo de soldados ucranianos jogando granada ali nos soldados É porque na transmissão dessas notícias, dos eventos, e com certeza esses abusos e crimes de guerra acontecem por parte da Rússia, por parte da Ucrânia, isso acontece. A questão é que a linha editorial dos jornais aqui no Brasil, por exemplo, dominante, tem um lado que é muito mais pró-Ucrânia do que pró-Rússia. Eu nem leio editoriais, eu acompanho e ouvi pelos canais de Telegram, onde aparecem que os russos filmam ainda, né? Sessões de tortura. E tortura não é só dos ucranianos, né? Dos próprios russos que estão Mas lá, eles falam que Zelensky é fascista pra caralho, né? Em 2014, quando o poder foi tomado no Euromaidan, teve o atentado à casa de Odessa. A casa do sindicato de Odessa. Conhece essa história? O que Zelensky tem a ver com isso? Não, ele foi não o porta-voz, né? Mas ele foi o grande representante dessa onda política. Ele nem estava na política lá. Não, nessa época ele entrou na política depois. Não, ele entrou depois, mas em 2014 ele surfa no meio desse processo. Não, 2014, não, ele aparece depois. Não, vocês não conhecem a história, vocês queriam opinar sem conhecer os fatos. Não, ele aparece na história política da Ucrânia depois do Euromaidan, mas ele já era uma figura de referência para os ucranianos, já era conhecido. E ele adota esse discurso. Político. Não, como político, mas ele já era conhecido e ele adere já era uma figura pública, já. Já era uma figura pública. Ele era artista, comediante. Tá, mas a população conhecia ele, gostava dele. Mas ele não opinava sobre política, ele não fazia parte de nenhum partido. E depois ele adere. Mas em 2014 tem o atentado à casa do trabalhador de Odessa, do sindicato. Ele entrou em 2017, 2018. Sim. Não, aquilo é história mal contada, quem provocou o quê. Na casa de Odessa? Aquilo não é argumento para nada. O que aconteceu? Não, eu quero perguntar o que é que... Não aconteceu, pegou incêndio lá de um prédio. Houve uma manifestação de um lado, outra manifestação de outro lado, já não me lembro os detalhes, se eles entraram no prédio, o prédio pegou incêndio de forma misteriosa, ninguém entendeu quem provocou o incêndio. Nessa época, esse movimento do Euromaidan vai combater bastante algumas organizações de esquerda. Mas a propaganda de Putin não usa isso aos fascistas que incendiaram. Tanto que foi o próprio Zelensky que proibiu a existência de partidos de oposição na atualidade na Ucrânia. Em 2014 também foi proibido a organização do Partido Comunista Ucraniano, porque foi um dos movimentos do Euromaidan. E esse atentado à casa de Odessa foi de que na época você tinha vários grupos paramilitares de extrema direita que depois vão ser englobados no Ministério do Interior, que é quem cuida do exército ucraniano, tipo para tinha nazista pra caralho, sim, que faz nazista da Ucrânia. Nazista. Que faz o Stepan... Me explica uma coisa, nazista é o que nazista?
um povo superior e outro povo contra outros povos inferiores. É isso? Nazismo Não, é isso, pessoas que se declaravam nazistas, que idolatravam o exército nazista. Não, o que é nazista? Nazista quer... O Stepan Bandeira não era nazista? Quer ser representante de uma etnia superior. Superior. No caso dos nazistas ucranianos, vocês acham que eles acham que a etnia ucraniana é superior à etnia russa? Mas pode achar isso. pode Acho achar, que isso não sim. tem muito a ver Mas com pode a achar quantidade. ou alguém acha isso? Pode ser qualquer coisa. Mas existe um ucraniano que acha que a etnia dele é superior à etnia russa? Existem muitos Mas a história de eu acho que muitos isso tem em todos os colaboracionistas lugares, não. ucranianos Alguém que que vai lutaram se ao achar lado dos melhor. exércitos alemães Não, na Segunda Guerra. Em todos Como os os lugares. russos. O americano vai achar que ele é O melhor general que o outro. Vlasov era russo e também lutou junto com nazistas. Sim, mas Então, porque isso não é argumento para nada. Eu estou falando, Não. o que é nazismo ucraniano? Nazismo é sempre alguma etnia contra outra etnia. Né? No caso dos alemães, eram contra judeus, contra ciganos. E aquilo que era se chama plataforma nazismo ideológica. ucraniano é contra quem? Contra quais etnias? Tô esse entendendo nazismo? o que você está falando. Tipo assim, se existe um nazismo, tem que ser de um povo se achando superior a outro para tentar. Isso, definição do nazismo, né? Nazi de nacionalismo. Exaltar a superioridade de alguma nação, alguma etnia, comparando com outras a nações. plataforma ideológica era desse sentido particular. Na verdade, o nazismo é um movimento que faz parte de um englobamento de movimentos fascistas, né? Então você pode falar de fascistas ucranianos, por exemplo, ao invés de nazistas ucranianos. Porque o nazismo é um fenômeno particular da Alemanha, né? Alemanha. Sim. Que é a Mas fascista em que particularidade... sentido? No sentido de defender o Estado forte, Estado tudo, Não, no Estado sentido- acima de tudo? Não, no sentido de... Na Ucrânia Mas existe que isso? vários ucranianos lutaram, por exemplo, na SS Galizen, né, que era um destacamento ali do exército nazista. Como vários russos. E eram pessoas que viveram naquela região ali. porque na verdade então, eram que isso é vários- muito vários forte, russos. assim. Eram pessoas reacionárias, né, conservadoras, que queriam evitar a ascensão dos comunistas ao poder, dessas organizações, como uma maneira de evitar a expansão da Revolução Bolchevique. Só que eu não sei né? para que falar o que aconteceu lá na Segunda Guerra Mundial para justificar a invasão russa na Ucrânia agora? Porque eu acho que tá tudo ligado, assim, sabe? Não, de que maneira? Não dá para você analisar a história pontualmente, assim. Não dá para você olhar só num período e falar, tá tudo explicado aqui. Você tem que ter uma visão mais ampla para você analisar todo o período, para você tirar as análises e Então, o conclusões. Putin invadiu a Ucrânia porque Bandera colaborava com Hitler. É isso? Não, eu acredito que Putin invadiu a Ucrânia primeiro por conta dos nazistas na Ucrânia, que tinha... Que nazistas na Tá, Ucrânia? os fascistas na Ucrânia, tinha lá. Então, E se tiver sim, nazista no Uruguai, e sim o Brasil vai porque- invadir e o Uruguai? Sim, porque ele considera que Rússia e Ucrânia é uma terra só. É uma terra só. E provavelmente depois que ele acabar, não tô falando se tá certo ou se tá errado. Não tô falando isso, se tá certo ou tá errado. Mas provavelmente ele vai invadir outros países depois de invadir a Ucrânia. Porque ele quer fazer uma Então, pronto. unificação e Pronto. voltar a fazer tudo aquilo lá do jeito que na que era. realidade Então você nem Tá em precisa jogo. mencionar esse argumento de nazismo na Ucrânia. Pronto, você já falou. Tá Ele explicado. quer invadir porque ele quer dominar aquilo. Não, A desculpa gente seria tá- isso. É igual. Só analogia, a gente não vai falar sobre isso, mas é tipo assim: é igual o Trump quando vai na Venezuela é para tirar um ditador. Na verdade, não é, ele quer o petróleo. Aí seria isso. Não sei. A desculpa você do coloca, Putin, você a desculpa coloca o do argumento Putin de é fundo combater moral alguma para coisa, você mas o que ele quer é o justificar, território. e aí você tem um argumento de fundo da economia política, que é isso. Essas tensões entre OTAN, Rússia, China, agora os Estados Unidos, é por conta da fase imperialista que a gente se encontra. Sim. Os capitais estão disputando espaços para onde Verdade. entrar e precisam se realocar nesses lugares. Então é inevitável que a guerra aconteça. Essa é a questão. É inevitável porque uma hora esses poderes vão ser defrontados, mais cedo ou mais tarde, em algum lugar ou em outro. Você concorda com isso? Não concordo, mas é o Mas que é um tem, fato é o que tá consumado. acontecendo. Sim. É o jogo político do mundo hoje. Né? Os países estão, cada um de olho num território ali para ocupar. E durante uma boa parte ali desse final do século XX, começo do século XXI, você tem uma hegemonia quase total dos Estados Unidos, da OTAN, dessa força política,
e que ali a partir de 2010, 2012, quando você tem uma ascensão mais forte da Rússia e da China como economias mais robustas, né, um pouco mais fortes em sentido internacional, regional e internacional, aí essa hegemonia que estava consolidada há 20, 30 anos, ela começa a se esfarelar, Essa né? hegemonia acabou. 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 A China já é maior economicamente e militarmente China economicamente junto a com Rússia é vassalo da China. Pode até ser, mas você entende que China e Rússia juntos hoje são discrepantemente maior do que os Estados Unidos. Pode ser em comparação bélica, financeira, estrutural. E essa união precisa existir, até por questão de sobrevivência dos países, né? Na verdade, o que acontece é que essas uniões vão existir em torno da defesa dos interesses das burguesias nacionais e internacionais que estão articuladas ali. Não sei se é só em torno da burguesia, mas dos povos também. Por exemplo, estava pensando aqui, você pega, por que tantas sanções nesses países? Você consegue entender isso? Por que a Rússia tem tantas sanções em cima dela, se não me engano? Porque ela são invadiu mais a Ucrânia? de 1.000. Mas já tinha, já. Antes de invadir a Ucrânia. Não, porque ela tomou o Crimeia em 2014. Sanções começaram em 2014. Porque Antes de 2014 não tinha sanções. Na verdade rola um plebiscito na Crimeia para que a Crimeia pudesse fazer parte ali da Rússia. Bom, pelo menos é isso que é colocado nas fontes internacionais. Você invade península, né, e manda todo mundo votar. Sem presença lá das autoridades internacionais, ucranianos. E aí os Estados Unidos não aceita e começa a aplicar... Ninguém aceita. Aquilo é nulo. Juridicamente, aquilo é nulo. Aquele plebiscito. Esquece. E coisas de um dia para o outro. Invadimos daqui uma semana, um domingo todo mundo vai votar. Você tá frustrando todo mundo aqui, Nossa, Vladimir. Tá difícil, Vladimir viu? Hoje te falar, velho. Tudo que a gente fala, você não concorda, pô. Não dá, vou te falar. Não. Eu vou ler alguns superchats e jogar o povo na conversa. Vocês façam perguntas e respondem. Não, mas aqui é sobre isso, tipo assim. E, claro, eu vejo aqui, às vezes, a indignação aqui do Gaiofato. E também vejo, e eu acho isso até interessante, o respeito dele, porque eu vi que várias vezes ele não concordou com o que você falou, e mesmo assim ele manteve, né? Assim, eu acho que várias vezes você queria falar, não é assim. E manteve um certo respeito, que é legal também, né? De não pontuar tudo para não virar uma discussão, um diálogo. É uma conversa. Não, cada um você tem a sua trajetória, vista, sua formação, sua visão do mundo. Isso é natural. Mas tem que falar, né? Não, claro, que não o que a gente faz aqui é deixar todo mundo falar a sua verdade e o seu conhecimento. Quando a gente começa a calar, acontece as vozes, acontece aquilo que aconteceu na Rússia. Não pode calar, não. E cada um que ouve vai lá e tira a sua conclusão, pesquisa, o pessoal foi eliminando aprofunda uma voz. Agora existe uma única voz na Rússia, né? A voz do Putin. Ninguém mais fala publicamente. Eu vou ter que ir lá. Eu acho. Você me deu uma ideia. O pessoal vinha aqui e falava direto da China, China isso, China aquilo outro. Eu fui lá para ver. O próximo país que eu vou vai ser na Rússia. Não, vai. Eu vou lá. Falei que mas não vai Rússia, você não vai conseguir sentir o clima das pessoas que moram lá. Aí é difícil. Porque supermercado tá tudo bem, restaurante tá tudo bem, metrô tá funcionando. Mas você entende, aí é difícil também, né? Tipo, eu vou na China. Qual que é o problema da China? A China não pode ter Bíblia, a China não tem igreja, a China o povo é triste, a China o povo não tem liberdade, não sei o quê. Aí eu vou para a China, fico 20 dias na China, compro Bíblia, visito igreja, leio a Bíblia, saio para festa, bebo cerveja com os caras, me divirto com os caras, todo mundo feliz, tecnologia, vida boa, povo ganhando dinheiro. Mas você não conheceu a China, você ficou pouco tempo na China. Difícil. Aí é difícil. Não, difícil. Por que difícil? Não, porque aí você não consegue tirar conclusão do lugar nenhum. Não, claro que não consegue. Eu sei. Tem que viver no país para tirar. Eu sei, por exemplo, que no Brasil hoje tem brasileiros que estão fora do Brasil e estão fora do Brasil porque eles falam que o Brasil tá uma merda. Né? Na Venezuela, tem venezuelanos que estão fora da Venezuela
que falam que a Venezuela é uma merda. Do mesmo jeito tem venezuelanos que estão lá que falam que tá tudo certo, que o que está acontecendo é necessário, que é uma questão de soberania. Assim, eu só posso falar do Brasil. Então, aqui a gente tem que dar uma melhorada mesmo, mano. Tem pois muita é. coisa pra corrigir aqui. Não, a Você gente não pode entende. aceitar do jeito que tá, não, velho. Não, tudo bem. Com essa, não. A gente Por entende. isso, Rússia, não é quer os caras aqui conhecer que a pra falar, Rússia? vamos Quer. mudar. Quer. Vamos mudar. Então, Aqui não escreve tá bom, lá, não. pode ser em inglês, pode ser em russo, assim, um cartaz. Putin fora da Ucrânia. E sai para alguma praça pública em Moscou. E marca quantos minutos você consegue ficar com aquele cartaz aberto. Tá. Você vai conhecer muito bem a Rússia. Não, e eu vou te falar. Tudo que acontece depois, algumas horas que você vai passar depois na delegacia, Isso. você vai ter uma visão muito... Aconteceu algo parecido boa, com a gente na profunda. China. Por exemplo, na China, quando a gente foi pra Praça Tiananmen lá, a Praça da Paz Celestial, Isso. a gente foi, todo mundo foi com a camiseta, né? Que a gente fez aqui do podcast. Todo mundo, 30 pessoas com a mesma camiseta. Só que tava muito era frio. uns 15, Tava Mas, muito enfim. frio e a gente tava com blusa de frio. A hora que a gente foi entrar nesse lugar, a polícia deixou um passar, deixou dois passar. A hora que passa o terceiro, ela nota que tá todo mundo com a camiseta igual. Aí ela fala assim, Acho que eles mandaram abrir, levanta na essa verdade. camiseta aí. Aí levantou. Ô, vocês dois já passou, vem cá, levanta a camiseta aí. Levantou. 15 pessoas, todo mundo com camiseta igual. Eram 30, mas 15 estavam com a mesma camiseta. Eles viraram e falaram assim, não pode entrar com essa camiseta aqui não. Ah, mas por que não pode? Não, porque não pode. É a regra daqui, não pode. Pode ser uma Todo manifestação, mundo, essa área aqui não é aberta A pra gente não aceita manifestar, ninguém não- manifestar aqui, a gente não aceita ninguém fazer publicidade aqui e a gente não vai deixar. Todo mundo tira a camiseta, todo mundo tirou a camiseta, entrou, visitou e saiu. É a regra do lugar, é a regra do lugar. Eles tomou a Eu- camiseta, eu- na verdade, isso me deixou contrariado, sabe? Eu não sei como é que é a Porque isso regra da arroba aí, Rússia. sacanagem. Não, também Ah, tem você não- regra, também você tem não regra. pode- você não a única pode- pessoa que pode falar é Putin. Você não pode criticar Putin, a não Essa- ser que essa é a você regra. tenha, que você faça parte do governo, a não ser que você faça parte do parlamento. Na China, você pode criticar Xi Jinping, você pode criticar ele, desde que você faça parte do governo. Ah, tá. Né? Na China, você pode falar de física, desde que você seja um físico. Você não pode falar de física sendo um biólogo. Você não pode fazer isso lá. Você tem que entender do que você está falando e tem que estar no lugar certo para falar. E você falar, você é o quê? Você é preso? Se você é biólogo e fala de física, você é preso? Se você estiver começando a falar merda e prejudicar as pessoas, provavelmente você vai ser preso. Né? Até porque você vai estar impactando a vida de outras pessoas, né? Infelizmente, tem isso. Essas coisas acontecem. Não, mas se você puder ir É igual você pegar no Brasil, pra assim, de Rússia, repente vá, todo sim, mundo era vá. especialista em vacina, todo mundo começou a falar em vacina, e o que aconteceu? As pessoas pararam de vacinar. Várias fake news começaram a aparecer sobre isso. Então, assim, sim, você tem que ser uma pessoa qualificada para você falar de um assunto que vai impactar na sociedade. Ah, mas tira a liberdade de expressão. Eu sei que você é muito a favor da liberdade de expressão, mas eu não acho que tem que ter liberdade de expressão em tudo. Até porque você vai impactar a vida de outras pessoas. É só a minha opinião, só, singela. E eu também estou disposto a ouvir a opinião de outras pessoas. E Que a respeito. Rússia estava indo muito bem. Eu fui lá a última vez em 2019, fiquei em Moscou e São Petersburgo, nós ficamos. Para passear estava perfeito. Comida, infraestrutura, melhorou muito. E melhorou muito rápido, né? Quando eu saí de lá, não era assim. 2001 que você falou que você saiu, né? 2000, né? E em Moscou estava se transformando muito rápido. Toda vez que eu... Normalmente, uns 2 em 2 anos eu visitava. Raramente eu ia todo ano, né? Mas para mim, assim, era uma outra cidade, né? Novas ruas, tudo. E serviços também estavam melhorando, mas não estava muito legal para comer na rua, nos restaurantes. Era perigoso. 2005, 2007. Quase morri. Pedi um bife lá no restaurante em Moscou antes de ir para o aeroporto. E fiquei no táxi assim, deitado, com dor no estômago.
Tava carne estragada, né? Agora não existe mais. Agora está melhor do que muitos lugares na Europa. Com certeza. Assim, o que a gente Externamente graças ao Putin. A gente percebe que tá bem. Graças ao Putin, que é o líder do país. Empreendedorismo do povo russo. Não foi o Putin que criou novos restaurantes. A parte boa da Rússia é aquilo que o Estado não está controlando. Essa é a parte boa da Rússia? Sim. Não, mas e metrô lá? Parece que os metrô Putin resolve amanhã e fala assim, eu vou investir, vou investir na indústria automotiva e faz um sucesso. Não existe indústria automotiva. Mas agora vai começar, porque ele vai fazer. Ele está fazendo, mas... Ele está fazendo, vai investir em carro elétrico ali carro e vai ser um sucesso. É tudo roubado da China, isso. Tudo que ele mostra é tudo rebranding. Não, essa coisa esquece. Isso, não tem essa tecnologia na Rússia. Não, ferrovias, tradicionalmente, engenharia ferroviária, sempre foi companhia de gás, companhia elétrica, companhia de nuclear, usina nuclear. Os caras constroem bomba nuclear, pô, tem mais de 6 mil, mano. Como é que não tem nada lá? É o só bomba nuclear tem 6 mil. Que tá construindo usina nuclear. O governo tá junto ali, lado a lado, né? Eles são bons em fazer isso. Muito bom. Fazer o quê, cabeleiro? Usina nuclear. Sim. Acho que a China tá roubando. Não são os melhores do mundo, não. Quem são os melhores do mundo? Americanos. A usina nuclear, claro. O problema é que o americano não tem construído mais, né? Se você pegar, por exemplo, na China, a China vem fazendo uma usina nuclear mas a Rússia, por ano. Nos Estados Unidos tem 10 anos que eles não conseguem fazer uma usina que fizer Tomahawk, não, como é que é o Tokamak? Tokamak lá da China. A hora que fizer o Tokamak que já está praticamente funcionando, ela bateu todo mundo em usina nuclear. Está próximo. Eu nasci em 66. Eles já estavam falando sobre Tokamak. Naquela época. Mas uma hora vem. Agora vai. O negócio é que... uma hora mesmo, é um projeto ousado. Só o nome é russo, né? Só chega Tokamak é uma sigla em russo. Né? O que é o Tokamak? Já não me lembro. Toy de toroi, de touro, né? Toroidal, corrente, alguma coisa. Um tipo de acelerador de partículas que mantém plasma girando e mantendo lá. É isso mesmo. A fusão nuclear. Energia infinita, né? Não, nada é infinito nesse universo, mas assim... Mas vai gerar bastante energia, né? Não sei se vai. Bastante energia. A minha vida, eu vou fazer 60 anos agora, e desde que eu nasci, eu estou ouvindo que daqui 5 anos vai ser resolvido isso, sabe? Assim, difícil de conquistar, né? Eu acho difícil manter, né? Manter, sim. Porque temperaturas são tão altas que nenhum material consegue suportar aquilo. Só o campo magnético que pode manter. Mas é algo que depois que você conquistar essa tecnologia, você muda o rumo da humanidade, né? Você consegue ter energia em fartura, né? Mas não está faltando energia no mundo atual. Não, ninguém mas, por exemplo... Aí os data centers no caso da China e no caso da Rússia, os caras nunca consumiram tanta energia igual estão consumindo agora. Então, e não está faltando. Sim, porque eles estão tentando produzir energia de todo jeito, fontes, né? É usina eólica, agora em dirigível. Painel solar, lá na China eles fizeram uma montanha, energia da maré. Os caras estão conseguindo tirar energia de todo lugar. Mas é pouca porcentagem essas energias de maré, de em solar, comparação de vento, a que pega, né? São brincadeiras. Sim. Porque só painel solar, ele é caro, ele não vai durar para sempre, ele vai ter que ser substituído depois de alguns anos, né? Tudo aquilo tem que ser descartado. Então, é interessante você ver que esses países eles têm realizado algumas mudanças nessas matrizes, né? Então, ainda que não seja equivalente ao mesmo nível de rendimento, né? De geração de energia dos combustíveis fósseis, a China lidera um processo amplo assim, de substituição ambiental, né? De mudança Mas por de enquanto não tem alternativa a energias fósseis. Não tem energia nuclear, né? Claro. Mas o principal continua sendo os fósseis. Só fantasias por enquanto. Assim, o que eu fiquei abismado
realmente o nível de tecnologia que você vê num país desse, assim, sabe? Você não vê em lugar nenhum. Da China, você está falando? Ah, sim, Não, sim. Você pegar a malha ferroviária da China, acho que 10 vezes maior que a malha ferroviária dos Estados Unidos. Bem melhor que a Rússia. Hoje eu Bem insisti lá, almoçando, eu sempre coloco para não perder tempo, lavando louça, eu coloco sempre entrevista, algum material no YouTube, ou ouvindo um chinês que fala russo, que mora em Moscou, né? E ele compara lá os mitos que existem sobre a China. Ah, legal. E os russos têm muito orgulho do nosso sistema ferroviário, né? Uhum. Eles perguntam, e eu comparando com os trens russos, os trens chineses, ele ficou meio sem graça, falou, acho que são melhores. Não tem comparação, mas... A Rússia, melhores que os nossos, fala, são melhores. São mais modernos, mais limpos, mais velozes. Sim, sim. A gente andou em trem-bala comum lá que pega 350 km por hora, mas que lá tem trem lá que já pega quase 1000 isso km por hora. Na Europa toda tem isso. Né? Sim, sim. Não, mas a quantidade que tem na China aí é discrepante, né, mano? Ali 70% parece das ferrovias de alta velocidade do mundo tá lá dentro, hein? É muita coisa. A gente foi na fábrica da BID, por exemplo. Fábrica da BID, 1 milhão de funcionários, 120 mil são engenheiros, os caras têm mais de 70 mil patentes. Você pegar hoje as 10 melhores universidades do mundo, 8 são universidades chinesas. Eu entendo. Eu tenho assim. minhas ressalvas com relação, já que a minha área, né? Eu sou professor universitário, eles têm mais quantidade do que a qualidade. Mais quantidade que qualidade. Basicamente eles seguem a moda, pelo menos na minha área subjacentes que eu acompanho, né? Você abre lá a lista lá, diária lá, dos artigos que saem, tá cheio de nome chinês. Mas nunca dá vontade de ler o que eles escrevem, né? Eles vão remoendo, vão pegando a moda lá do mundo ocidental e vão rodando uma manivela lá, refazendo umas continhas parecidas. Na sua opinião, quais são as melhores universidades do mundo americanas, hoje? Claro. As americanas. Claro. Não, você está puxando Eu imaginei. Sabe o que? Eu não sou americano, eu nunca fui para os Estados Unidos. Nunca pisei nos Estados Unidos, tem nenhuma relação. Não, eu tive um chefe americano aqui quando cheguei no Brasil. Os primeiros 3 anos, o chefe do meu pós-doutorado era um americano, né? Mas não é por causa dele. As melhores são Harvard, essas universidades são... Pelo menos na área de exatas, sim. Lá na Rússia tem uma universidade foda. O que seria a universidade mais foda lá? Lá é tudo o mesmo de Moscou, padrão? Mas a de Moscou é... Número 1, Universidade Estatal de Moscou. Os grandes gênios, vamos pensar, da Rússia saem desse lugar. Ela é enorme também, não sei. Bem, qualquer lugar tem enorme. Mas o reitor dela tem status de ministro do Estado. Caraca, tô ligado. Ele faz parte do governo, ele é chamado para as reuniões do governo. Tem o mesmo salário de um ministro de Estado, né? Ele é equiparado. Os gênios, vamos pensar assim, os grandes criadores ali da Rússia, a maioria saem dessa universidade. Ela realmente projeta uma educação melhor. Não, tem outras universidades tecnológicas em Moscou e ao redor de Moscou que foram criados nos anos 50, 60. Desculpa, te interrompi. Jogar a galera aí? Bora pra Araguari, Minas Gerais? Vamos também. Meu nome é pronto. Minha mulher acabou de perguntar, cadê você? Vem embora, filho. Agora a gente vai rodar 700 quilômetros. Nossa, pelo amor de Deus. Agora mesmo? Agora. Nem vai dormir? Não. Não, aqui é 700 quilômetros. Doido mesmo, meu filho. Aqui é doido. 700 quilômetros. Tanta coisa que acontece. Agradecer toda a galera que mandou superchat aí, participando aí. Vários comentários, né? Gostando do Vladimir, elogiando você, falando pra você vir mais vezes. Também tem uma galera do contra aqui, viu? Falei quase nada hoje. Falaram aqui que aquele vídeo do Glória Rússia na barriga não é verdadeiro, aquele vídeo. É fake news. Não, eu sei que é verdadeiro. Você não vai me pegar. Não é. Os caras verificou aqui, ué. Porque um cara escreveu comentário, você já acredita? Não, vários. Não foi um só, não. Foram vários que verificaram. Foi descoberto o nome do cirurgião. Falou assim, eu fui lá ver. O médico russo, a gente IA, não é vídeo verdadeiro.
A gente sabe o nome do médico russo. A gente sabemos, desculpa já. Tá na hora de encerrar mesmo. Pô, Então, agradecer, Vladimir. Você tem redes sociais já? não, mas eu tenho Instagram, mas eu posto só coisa da vida pessoal mesmo, muito raro. Bom, então falar que o Vladimir tem 3 episódios aqui na nossa casa. Quem quiser ver os outros episódios, tem um dele sozinho, tem um dele com o engenheiro Léo. Vai lá, confere esses episódios aqui. Em breve a gente vai fazer um debate de verdade. Hoje foi uma troca de ideias. Debate, Não, porque a gente combinou. Foi debate, Porque a gente combinou que ia trocar ideia, né? Ia ser uma troca de ideias. Mas em breve a gente vai fazer um debate de verdade. Debate é brabo, hein? Debate aí vai ser tempo. Com o Jones? Né? Tempo de fala. Cada um vai ter seu tempo, seus O Vladimir pra poder já falar. quer chegar jogando lá no meio Não, de eu quero campo, nada. lá na janelinha, hein? Pega o mais foda. O campeão dos negócios aí. Irmão. O Gaiofato é foda. Hã? O Breno. Ixi. Não, dá pra pôr vários. Inclusive até o Gaiofato. O Gaiofato aqui hoje veio de boa, segurou conversando. aqui, eu falei tal. mais cedo. Mas se ficou nós se pôr tempo contendo aqui, aí. cada um fala um tempo certinho aqui e tal. Eu não sou e- muito de debate, eu não sei debater. Eu respondo suas perguntas, conto aquilo que eu sei. Pronto. Um debatezinho é legal também. Não quero convencer nada em ninguém, nada. Então, cada um com sua opinião. É isso. Já não tenho idade para ficar convencendo alguém em algo. Irmão, obrigado. Eu que agradeço o convite, Rodrigão, Robertinho. Bom Valeu. ver vocês aí, de volta às terras brasílicas. História cabeluda. Gustavo Gaiofato. Você deu uma mudada lá no canal, né? Agora tá com outra foto, outra imagem, sim. outra roupagem. Sim. Tá produzindo conteúdos diferentes também. Sim. Tô produzindo conteúdo de história e atualidades, fazendo as lives ainda tal. Focado mais nessa parte de professor, né? Desenvolvendo pesquisa legal, nessas hein, mano? áreas, sim. Inclusive, fazer uma notificação também que essa semana começam as gravações do meu canal novo, do Contra História. O canal que eu Contra História. Contra História, isso. Ué, já tá aqui já, mano. Ainda não tem nenhum vídeo, mas já tá no YouTube, já tá criado. Ah, já vou O que inscrever vai aqui, ó. rolar? É um canal que vai contar histórias que aconteceram com os povos trabalhadores do século XIX para cá, envolvendo histórias do Brasil, dos países capitalistas. Em breve a gente vai fazer um bloco sobre a história do socialismo e vai ser uma programação para contar esses eventos e acontecimentos que muitas vezes são esquecidos, apagados. Pequenas histórias que fizeram parte da construção da vida de muita gente que às vezes a gente nem conhece, assim. Então Boa. vai ser isso aí. Conta a história. Então, conta história. E obrigado, galera. Comentem aí o que vocês acharam aí do episódio. Deixa o like. Agora a gente vai voltar para Minas. Quarta-feira tem um episódio com a ministra Macaé. E acompanha a agenda ali, que logo a gente tá de volta. É isso aí, tem um link aí também, cupom 3 Irmãos, se você quiser andar bem vestido, tem cupom da AlphaCo aí, não perde essa oportunidade, você vai comprar uma roupa muito bacana, muito bonita, pagando muito barato, então vale a pena, use os nossos cupons e use o nosso link aí pra você já chegar direto no lugar que você precisa. Fui! Valeu, galera, valeu, Obrigado, Vladimir, cara. valeu, Gaiofato, Obrigado. valeu demais, obrigado, flui.